viajantes, sejam bem-vindos! Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus com um episódio muito especial. Primeiramente, vocês bateram 1000 likes, uma salva de palmas. Pra gente começar aqui o episódio. Não que a gente tava batendo um papo antes de começar, e por isso que a gente veio ao vivo. Não, mas foram vocês que conseguiram que a gente começasse. Imagina se a gente fizer isso todo dia, Cris. Já pensou? É, vamos botar... Colocar essa meta. Vamos colocar essa meta em aberto. Exatamente. Perfeito. E as nossas convidadas, é o primeiro podcast que elas fazem juntas oficialmente. Está aqui, ó, Sophie Starling e Natália Rosa. Oi, gente. Olá. A gente tá muito feliz de estar aqui com esse convite e desse ser o nosso primeiro podcast juntas. juntas. Muito honrada mesmo. E lindas, são um sucesso aí na série Checkmate. A equipe tá toda aqui, tá uma loucura, né? E olha só, vou falar que vocês quebraram as nossas redes sociais há um tempinho. Pois é. É verdade. Não é? Eu soube. Vocês ficaram sabendo disso? Eu soube. Elas mandaram print, falaram bastante. E a gente recebia as marcações, né? Apareciam pra gente lá. Chegou um momento que eu achei que meu nome era Sophie Starling, Natália Rosa, que eu abria o meu direct e tava assim, oi, Sophie Starling, Natália Rosa. A gente via lá no coraçãozinho, né, nas notificações. Só que assim, tem uma hora que aquilo ali não dá mais pra acompanhar e já, quando elas fizeram esse mutirão, já não dava pra acompanhar há muito tempo. Sim. Então você vê um pouquinho, do nada desce, já é um monte de outra coisa, mas a gente viu essa Só que movimentação. posso falar, eu achei ótimo. Não, maravilhoso. Eu achei maravilhoso. Perfeitas, não Inclusive, a ganharam. gente queria agradecer muito ao nosso fandom. Vocês são incríveis. É graças a vocês que a gente tá aqui. O amor de vocês transborda na gente, isso me inspira todos os dias. Assim, é bizarro o quanto vocês fazem diferença no nosso dia. Elas ficam falando que a gente mudou a vida delas. Não, amores, vocês estão mudando a nossa. Elas falam muito, vocês me salvaram, vocês me salvam todos os dias. E é muito emocionante, porque é um amor que preenche, é muito puro. Elas querem o nosso bem, elas querem ajudar, elas querem impulsionar a gente, elas querem levantar a nossa carreira, elas querem o nosso bem, independente de estar juntos, sabe? É um amor que, assim, eu não conhecia antes. E eu tenho a impressão obrigada. de que algumas delas vivem em função disso. É o dia todo fazendo edit, fazendo não sei o quê, e marcando a gente em coisa pra convidarem a gente. Assim, é uma devoção que eu deveria pagar pra elas. Fica a dica, hein? Fica a dica. A fama tá chegando antes do dinheiro. Quando o dinheiro chegar, a gente conversa. Já teve gente que contou aqui, eu não lembro quem foi, que tinha... Ai, quem foi que contou pra gente? Tinha alguém que fazia uns vídeos que eram tão bons que ela falou assim, vem pra equipe. Porque, Não, o meu agente falou, Natália, essas meninas fazendo seus reels, assim, né, de atriz mesmo, pegando trabalhos, recortes e montando, fazendo clipes perfeitos. Demo reels perfeitos. Ele tá usando na vida os edits das meninas. Ele tá pegando? Ele tá pra usar? Olha aí. Já dá pra ver quem vocês podem contratar, de repente. Pra equipe um dia, né? Não, e eu reposto todas, enfim, quase todas que eu consigo ver. E elas são muito maravilhosas. Eu reposto que eu falo, gente, que material lindo agora. Eu não preciso mais me preocupar todo dia em fazer conteúdo pro meu Instagram, porque elas fazem. Todo dia. Eu vou amigar com elas. Meninas, tudo bem? Meu nome é Yasmin Yassine. Muito Pode fazer material meu. Nathalie, você tá aqui, pode me chamar pra próxima série. Pra eu também ter esse... Olha aí. Contratada. Também quero esse fandom, esse respaldo aí. Não, mas brincadeira. Muito delicioso, é muito bom. Quando vocês souberam que vocês iam fazer a série, vocês tinham uma expectativa de que fosse acontecer isso? Ou era mais um medo de que, e se na nossa vez isso não acontecer? Se não aconteceu o mesmo sucesso arrebatador, sabe? Como é que vocês se sentiram? Cara, eu achava que seria algo nessa linha. A Nathalie já tinha me briefado, né? Como eu falei, ela já tinha falado pra Natália, se prepara. As próprias Priscilas, eu conversei com a Buiara, eu fiz uma cena com ela em Stupid, né? A gente foi apresentada em Stupid, eu e a Sofia, a gente teve uma pequena... A gente fez um spin-off. A gente participou já como umas personagens pra depois, né, levar Pra a dar uma galera. pincelada sobre apresentar as nossas Olha aqui personagens que vai em ter daqui a Stupid. pouco. E aí depois, igual a Marvel faz, né? Nossa, conceito e aclamação, pontuação. Gente, a pontuação, palmas. Gente. Palmas. E aí que a Priscila falou, Natália, sua vida vai mudar. Buiar falou, ela se prepara, porque assim, é uma paixão, assim, é uma coisa que você vai mudar a sua vida. Aí eu, tá, mas, né, cria uma expectativa. Agora, o que está sendo de verdade, não imaginava. Eu acho que é, assim, inconcebível o tamanho de amor, de carinho, de doação, é muita coisa. Eu já esperava também, já tinha uma expectativa, já esperava. Conversei muito com a Boiar, porque a Boiar é minha amiga pessoal há muitos anos. Linda, beijo, Boiar. Beijo, maravilhosa, amo você. A gente fez uns primeiros cursos juntas, eu tinha, sei lá, 18 anos, tem mais de 12 anos, assim. E aí eu encontrei com ela, na verdade eu já soube, eu gravei com a Reis e ela gravou com a Boiar.
E aí, eu sabia porque a Nathalie tinha me brifado também. Assim que eu passei no teste, falaram, olha, a vida vai mudar, a gente tem equipe de psicóloga. Eu falei, gente, mas tá, vamos ver, né? E aí, beleza, eu fui indo, fui vivendo, Gente, que gravamos nada. Stupid. Porque assim, gravamos Stupid. E aí, quando eu encontrei com a Boiar na vida, esses dias a gente treina juntos, a gente vira e mexe se encontra. Ela falou, amiga, senta aqui, vamos conversar. Eu falei, eu tenho que te preparar porque me prepararam, mas foi um pouco diferente do que eu imaginei. Eu falei, Então, assim, ela me botou quase que um terror. Falou que vai ser maravilhoso, que elas são incríveis, que elas são maravilhosas, mas que eu tenho que tomar cuidado com um monte de coisa, tenho que tirar meu endereço da internet, que eu tenho que não sei o quê, que eu tenho que ter cuidado que o povo vai na minha casa, que eu não posso ficar mandando. Meio que me preparou muito, e muito tempo. A gente teve uma super conversa, assim. Sim. E aí eu já tava muito preparada. E eu acho que tá superando as minhas expectativas positivamente só. Porque por enquanto eu só tô recebendo amor. Por enquanto é só coisa maravilhosa. Por enquanto não tem nada, não tem hate. Eu não vejo, por exemplo, pelo menos. Tem algumas coisinhas lá no Twitter, mas eu prefiro não ver. Eu prefiro não ver quando é hate. Então, assim, eu só tô vendo coisa linda. E eu já esperava que ia ser uma coisa grande, assim, na verdade. Eu achei que fosse ser muito grande, tá sendo muito gigante. É que tem uns cuidados que a gente talvez não pense antes, né? É. E a gente sabe que, infelizmente, não tem só gente boa no mundo. Claro. É. Tem muita gente boa. Tem. E os bons normalmente não fazem barulho. Aham. Mas É. o mal tá aí. E aí, tipo assim, a vontade que dá é receber todo mundo, é mandar o endereço pra todo mundo. Pediram. Mas precisa Exatamente. lazarento. Exatamente. Me pediram o endereço uma vez, eu dei. A primeira foi Bom, assim, Natália. eu dei. Legal, Ela quer mandar um menina. presente. Pra que não faça isso? Cria uma caixa postal, porque cria elas uma vão brotar na caixa sua casa, não sei o quê. Aí eu, tá bom. Aí eu- Bem isso. Ontem não, vocês fizeram... Desculpa te interromper, Não, pode imagina, falar. imagina. Ontem vocês fizeram um encontrinho aqui em São Paulo. Fizemos um encontrinho Isso é que legal, bombou. né? Porque daí vocês conseguiram conhecer o público daqui. Porque vamos falar, a série estreou tem o quê? Um mês? Tem um mês e pouco mais de um pouquinho, mês. né? Pouquinho Foi dia mais de um 16 mês. de maio. é. Tem 6 episódios lançados, então tá muito ali Não, no sexto início. vamos lançar Agora, depois de amanhã. quinta-feira. Hoje é segunda? é Depois segunda. de Isso. Isso. Quase, um mês e meio aí. Essa semana é o do sexto. É. Porque a gente teve um intervalinho. Uma um pausinha. intervalinho. Pra dar um Entendi. suspense. Uma tática aqui do O marketing da pontuação. Pontuação não dá ponto Não sem dá bom, Não não, dá. porque eles têm um aplicativo, né? Que antecipa os episódios. Então, assim, o que sai nessa semana no YouTube já sai o seguinte no aplicativo na semana. Mas aí tem que Quem quiser comprar. comprar, pode comprar previamente. Eu quero, não aguento de ansiedade, vou ver antes. Compra antes, uma semana antes. E Os a galera próximos compra. episódios. E comprem mesmo. Mas- Pode, comprem comprem. Porque- Assistam antes de Porque todos. é assim que financiam as próximas temporadas. Eu não sei se o pessoal sabe, mas a pontuação é produtora independente. Tudo que eles fazem com o dinheiro deles, dos Com assinantes. dinheiro do YouTube. E produzir uma série, vocês sabem que É muita bem coisa. caro. É muita coisa. E aí é isso. Quanto mais vocês comprarem, mais produções terão, mais temporadas terão. Exatamente. E mais trabalhinhos teremos. E esse então. encontrinho foi uma coisa super assim, porque desde que lançou a série, desde que estreou, a gente tá recebendo esse amor todo, essa avalanche, nananã, e eu tô com uma equipe também, as minhas assessoras estão me ajudando, me direcionando um pouquinho, uma delas, inclusive, trabalha na pontuação, elas super me guiam, e uma das coisas que elas falam muito pra eu fazer é abrir live, porque eles adoram esse contato real, cru, que eu tô lá, aqui, igual como eu tô aqui, como se fosse com uma roda de amigas. E eu tenho aberto algumas lives, já a Nath também, a gente às vezes até se junta, e eles pedem muito encontrinho. E eu falei, vamos fazer. Vou fazer. Tava me organizando. Como veio essa, por conta desse mutirão, a gente veio pra São Paulo, e eu sei que a gente tem muito público aqui, eu falei, vou fazer um encontrinho. E eu falei assim, do TDAH, né, que fala sem pensar, assim, vou fazer um encontrinho em São Paulo. Já sai falando. E aí o povo cobra, você não pode falar sem fazer, né? E aí o exato. povo cobra. Encontrinho em São Paulo, então eu tive que organizar. Nisso, tava vindo com elas todas, acabou virando um encontrinho da série, porque como eu tava vindo com o meu mozão e com a Nathalie, que o público tem muitos fãs em comum. Precursora do rolê todo. Então, A gente porque fez a um Nathalie em São encontrinho Paulo é em conjunto. difícil. Entendeu? A Nathalie em São Paulo é coisa rara. A Jana concorrida, né? Vida muito trabalho. E aí deu super certo, foi muita gente ontem. E foi legal, assim, primeiro encontro, então, aprendendo ainda, né? A gente numerou pulseira pra ter uma ordem, uma fila, pra tirar foto, mas foi meio caótico. Não. Próxima vamos melhorar, prometo. E eu cheguei antes ainda, né? Eu cheguei um pouco antes. E aí eu não tinha pulseira ainda, não tinha nada. E eu entrei. Na hora que eu vi, a gente combinou um lugar lá e é muita gente.
E eu fui ficando feliz, assustada, com medo, mas eu fui indo e até registrar esse momento. Quando eu chego perto, elas fazem tipo um paredão, assim, todo mundo me filmando. E eu querendo que alguém me abraçasse pra eu sair daquele lugar constrangedor. Porque eu tava assim. Depois eu mostro a minha cara, assim, eu tava tipo tremendo, não sei o que. Gente, pelo amor de Deus, alguém vem aqui. Alguém vem aqui. Tava todo mundo assim, me ó. acolher. Eu, assim, uma situação extremamente nova na minha Vulnerável, vida. né? Porque eu nunca tinha passado por isso. Nunca. Tá tudo treinando muito vocês novo. pro tapete vermelho, entendeu? Claro. Foi só um cane. teste. Hollywood. Vamos ensinar o pessoal a mandar mensagem? Bora. Olha só, Bora. se você quiser mandar mensagem e perguntas pras meninas, dentro da lei, obviamente, senão a gente manda a polícia na sua casa. A gente manda a delegada aqui, ó. Gente. Mas aí vão querer. Aí vão mandar fora da lei mesmo. Exatamente. Deixa pra lá o que eu falei. Volta tudo. Vai outro delegado. Vai outro. Vai um delegado que vocês não vão gostar, não. Vai um delegado meio estranho. Ó, o site, a plataforma é nv99.com.br/Vênus. Mandem lá, escrevam aí no chat, exclamação, mensagem. Meninas que já sabem como fazer, ensinem as outras e mandem lá mensagem pra gente, tá? Boa. Perguntinhas. É isso aí. E a gente, quando recebe uma dupla que tá trabalhando junta, geralmente a gente gosta de saber a trajetória individual, né, Cris? Até o encontro. Momento. É. Encontro. Assim, a trajetória artística toda? Isso. Ela começou com 5 meses, então assim. Não, gente. Meu Deus do céu, a minha trajetória artística... Pede a pizza que a gente vai jantar Pede aqui. a pizza. E depois o hambúrguer, porque tu vai ter que ter 3 já. Vegano, por favor. Meu pai é ator, né? E eu nasci no teatro. Cresci no teatro. Meu pai... Ih, gente, essa história é longa. Eu vou tentar resumir, eu juro. Fica à vontade. Quando eu nós temos nasci, o meu pai ficou 15 anos em cartaz com um musical que chamava Francisco de Assis, que foi um musical que super bombou. Foram pra Milão, foram pra 1000 lugares. E quando eu nasci, ele já estava em cartaz 5 anos. Foi ao todo 15 anos em cartaz nesse musical. Então, até os meus 10 anos, ele ainda estava nesse musical. Minha mãe, psicanalista, Você trabalhando... viveu a coxia. Vivi na coxia. Nossa, é. Minha mãe trabalhando o dia inteiro fora e eu e minha irmã pras coxias, porque não tinha creche, aquela coisa meio sem muita grana, aqueles pais jovens. Ator e psicanalista. Gostei da Olha, mistura. entendeu? Você já tava ali Lógico, eu tava respaldada. no berço. Sim. Eu tava no berço. E meu trabalho é psicológico, né? Mas, enfim, a minha vertente da atuação. Me ajuda muito a psicanálise, inclusive, nisso. E aí, eu ficava jogada nas coxias, sendo todos os atores tomando conta de mim. Cresci ali nesse universo. E eu fiz todos os personagens desse espetáculo que vocês possam imaginar. Os atores brincavam de boneca, né? Me pintavam a carinha de preto, me amarravam mão de trapo, eu trava de mendiguinha franciscana. Agora você vai entrar de irmã de Santa Clara. Agora você vai... E com 6 meses eu fiz o bebê de Santo Antônio, que o Francisco de Assis levanta o bebê de Santo Antônio. E eu fui esse bebê com 6 meses. Então, assim, eu nunca não fui isso. Isso é uma coisa que tá na minha vida desde antes de eu poder escolher. E a minha irmã acabou não seguindo, porque era eu e minha irmã, mesma Antes coisa. de você lembrar, né? Antes de eu Porque saber. assim, você não tem Não registro. não tem pessoal de ter registro. vivido isso. Não tenho. Você não, Eu vi foto. você não Não viveu sei. emocionalmente a sua estreia. Né? Exato. E Você ficou spoiler? nervosa na estreia? Não Não sei. sei. Eu, no máximo, tinha feito xixi na calda. Certeza que ela entregou, ela E eu entregou. não lembro. E eu não faço ideia. Eu não sei como é que foi, eu não sei como é que era. Eu lembro um pouco, eu tenho alguns flashes, porque é uma memória muito emotiva. Né? Mais do que afetiva, uma memória emotiva que mexe muito e sempre foi uma coisa muito visceral. Eu sempre tive muita certeza. Nessa época, inclusive, eu achava que eu queria seguir carreira de teatro musical, mas eu não segui. Eu prefiro registro de audiovisual. Sempre falo isso também. Hoje em dia, a linguagem do realismo me encanta muito mais. Mas eu comecei aí. E aí, nesse musical, um dos atores da companhia me viu aos prantos em cena quando o Francisco morre, porque o Francisco morre crucificado. E aí, aquele sangue muito real, a mãe dele lá nos pés dele chorando, e eu acreditando naquela circunstância imaginária, e eu chorando aos prantos, gente, ele tá morrendo. E aí os atores, essa crença no imaginário, né, viu e me chamou pra fazer a minha primeira peça fora, sem o meu pai, e eu tinha 10 anos. Aí eu entrei em cartaz com a Bela Fera no Teatro Princesa Isabel, fiquei 1 ano em cartaz, ganhava meu dinheirinho pra comprar meu açaí, minhas balas. E aí eu comecei sozinha, assim, foi por conta desse ator que me puxou. Você tá E um eu fiquei- tempão na caminhada, então. Desde sempre. Desde sempre. Lutando, batalhando. Comecei no teatro, né? Eu fiquei 1 ano em cartaz com a Bela Fera, depois 1 ano em cartaz na Natal Cantada Bela Fera. E aí, enfim, teatro no colégio, anos de tablado. Fiz o Detetives da Ciência, que foi a minha primeira protagonista, que chamava Sofia também, antes de eu fazer o teste. Que foi, enfim, um programa educativo que veicula em vários canais, até hoje. E aí eu nunca mais parei. Aí emendei uma coisa na outra, aí faculdade, aí malhação, um monte de participação.
E fez aqui malhação. estou. Não, falta um momento que você encontra a Natália. Ah, é? Tá bom. Ó, A gente- Vocês já obrigada. tinham se visto? A gente Já. já temos amigos em comum. A gente já sabia da existência uma da outra. A gente não se conhecia, mas eu já tinha visto porque ela é maravilhosa, né? E ela já tinha treinado uma vez lá onde eu faço Muay Thai, que inclusive é onde eu treino com a Boiá. Nossa. Com a Pri Boiá. É onde a Nathalie... Ela vai nessa academia... O Pimenta Faz Campo, que inclusive está na nossa série. A gente gravou lá. Quem que... Ah, é? Tá A lá. galera fazendo book nas agências de cash e é só fazer Muay Thai que É só fazer Muay Thai nessa academia. Essa academia realmente... E olha que tem muita gente da classe lá, realmente. Tem, realmente. Muita. Olha aí. E aí a gente já se conhecia por alguns amigos em comum. E aí quando eu cheguei pra fazer o teste, a Nath já tava escalada. Ela foi a primeira, né? E aí quando eu olhei, eu falei, meu Deus, ela é a minha Mai. Como é que era o nome antes de ser Camila. Maia? Era Camila mesmo, né? No teste. E nosso encontro foi... Foi surreal. Foi magnético. A Sofia, eu Foi um posso imã. falar desse momento? Fala. A Sofia chegou dominando aquela sala de ensaio, assim, ela chegou numa energia, ela é muito solar, né? A Sofia tem uma energia, ela é muito cativante, ela é linda, primeiro que ela puxa o foco, mas ela tem uma energia, eu já até falei isso, eu nunca vi a Sofia meio assim triste, meio down, eu acho que ela é tão profissional que qualquer coisa que acontece, eu acho que ela separa muito bem as coisas, assim, e ela sempre tá no trabalho como se fosse o dia mais feliz da vida dela. E isso contagia a gente, todo mundo aqui. Gente, eu amo muito. Gente, eu amo tanto ela. Vocês não têm noção, a relação que a gente construiu foi uma coisa assim mágica. Foi necessário a gente construir essa relação. Claro. Pra gente chegar... Pelo nível de intimidade das personagens, né? Exato. E a gente construiu uma relação muito linda. E foi muito recíproco. E foi muito rápido. Foi muito rápido. E foi muito fluido, assim. Foi imã, foi muito magnético, assim. Quando a gente se viu, eu vi que eu já sabia que ela era maravilhosa. Aí tem essa coisa, né, dessa conexão. A gente fez uma super cena que teve muita química de cara, né, diretora? No nosso pelo teste. menos. E aí ficou assim, meu Deus, elas têm uma super química no teste já. E aí... Eu acho que uma e aí coisa que a gente foi. tem em comum e que ajuda muito é a entrega. A gente tá muito para a arte. Então, assim, o que elas disserem pra gente fazer, a gente tá fazendo. A gente não tem muito pudor nesse lugar. E isso é tão importante pro ator. Eu acho que isso que conectou a gente. Porque a gente se jogou. A gente foi. E o que uma tentava, propunha, a outra ia atrás. A gente joga muito juntas, assim. Muito, Isso muito. é perfeito. E precisa disso, né? Pra uma série. Precisa muito. Não, ainda mais no tipo de conexão que Giovanna e Maia têm. A gente precisa construir Vão isso na se nossa vida relacionar. pessoal Tem também. uma coisa que acabou que os jogos de improviso, que são atividades, desculpa, que são atividades para se desenvolver a atuação, viraram um espetáculo, porque é muito divertido assistir jogos de improviso, né? Mas nos jogos de improviso, seja como espetáculo ou como atividade para desenvolver a atuação, a gente aprende o poder do sim, né? Você nunca Exatamente. nega o que vem do outro, é sempre sim. Olha, arrepiei agora. Recebe e Você recebe. E eu lembro uma vez devolve. que eu fiz um curso pra improvisação mesmo, pra jogos de improviso. E aí falava assim, não importa se você na tua cabeça, tipo assim, na cena, alguém falou, não sei o que, meu bichinho. E você visualizou um cachorro. Você visualizou um cachorro todinho. Aceita. Você enxergou o cachorro. Aí o outro ator faz assim, miau. Naquele exato momento. aceita que ele gato. entregou. É um gato. E acabou. Se ele, não, é uma galinha. Você não pode brigar, falar, meu Deus, meu cachorro mia. Não, teu cachorro não mia. É um gato. Entendeu? Tipo, e naquele momento o cachorro tem que desaparecer da tua mente. Porque o outro ator te ofereceu um miado. Total. Então é isso. E é isso, é o poder do sim, né? Exatamente. O que vier daí, eu vou destruir na minha mente aquilo que tava aqui, porque é agora isso. veio outra coisa daí. E eu aceito. Exato. É isso. E a gente tem um lugar de admiração muito grande uma com a outra. A gente tem um lugar de disponibilidade, de generosidade muito parecido. E a partir dessa conexão, da disponibilidade, é uma crescente exponencial, sem fim. A gente vai transcendendo junto, porque quanto mais uma dá, mais a outra recebe, mais a outra impulsiona. E aí, sabe, aquela coisa que não tem fim? Isso foi assim desde o início. E dá gosto de gravar assim, trabalhar assim, né? muito. Conta um pouco, Natália, da sua trajetória até Bom, chegar. eu sou de São Paulo, sou de São Caetano, aqui do lado, gente. Você é do ABC. Sou de São Caetano. Eu fui ginasta há muito tempo, atleta, até os meus 16 anos. Dos 6 aos 16, então foi bastante tempo. Só que no colégio eu já estudava teatro, participava dos grupos, enfim. E aí, quando eu fui escolher a faculdade que eu ia fazer, eu queria ser atriz. Na verdade, eu queria fazer educação física, porque eu achava que eu ia ser ginasta pra sempre, ou estar envolvida ali, né? Ser técnica, alguma coisa assim. Mas aí eu falei, cara, eu vou escolher uma outra coisa. Vou escolher o quê? Uma outra paixão que eu tenho, que é o teatro, que eu estudava na escola.
Aí um amigo da minha mãe, um colega da minha mãe, que, enfim, era ator, disse que pra ser atriz eu não precisava fazer uma faculdade de teatro, eu poderia fazer uma outra coisa, né? Pra me garantir. Ele já dizendo, né, o perrengue, segura, gata, que é difícil. Tem que fazer Tem mil coisas certeza? pra ganhar dinheiro além disso. Aí eu fui fazer relações públicas, comunicação, que também tá ali e me ajuda muito enquanto atriz, né? Na parte de interpretação de texto, de conversar mesmo, enfim. Tem a ver. De se relacionar. Tem a ver, tem bastante coisa a ver. Ainda mais agora em tempos de redes sociais, assim, eu acho que a RP me ajuda muito. Bom, verdade. E aí que eu fui fazer RP, só que no primeiro bimestre, eu falei, cara, eu preciso estar em contato com a arte, eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu passei na faculdade pra fazer cênicas. E aí que eu fiz? As duas ao mesmo tempo, as duas formações ao mesmo parabéns. tempo. Ao mesmo Bem tempo. boa, ao mesmo né? tempo. Aí você precisou da psicanalista, entendi. Exato. Entendi tudo. Agora Aí eu você foi pra entendi. psicanálise, né? Agora eu entendi a química. Nessa época mesmo. E aí que é isso? E aí que eu fiz as duas ao mesmo tempo. Quando eu me formei, eu tive que escolher o que ia acontecer, porque eu passei, no último bimestre de faculdade, eu passei pra um musical. E aí eu falei, cara, é isso, tô indo, beijos. E Isso nunca mais aqui ou voltei. no Rio? Aqui ainda. Aqui ainda? É. Aqui. Eu fui pro Rio em 2014, isso foi 2012, mais ou menos. Eu fiquei 2 anos aqui ainda vivendo como atriz. Sobrevivendo como atriz, né, que eu falo. Porque viver como atriz ainda não vivo, né? Vivo. Eu sobrevivo. Estamos chegando lá. A gente tá chegando lá, mozão, confia. Mas sabe que tem uma coisa? Ricardo Hatz, uma vez, meu amigo, sabem quem é? Sei, Ricardo? sei. Maravilhoso, maravilhoso. E aí ele tava conversando uma vez sobre isso, que ele falou que muita gente linka a palavra sucesso à fama. E o sucesso é você viver daquilo que você ama. Exatamente. E às vezes a pessoa vira e fala Concordo assim, não, mas 100%. você não vai fazer. Mas e o sucesso? Não, mas eu tenho sucesso. Porque eu faço o que eu amo e pago minhas contas pelo que eu amo. É impagável isso. É só isso. Isso surreal. é o Não, o que sucesso. aconteceu comigo Isso foi é o isso. sucesso. Eu tinha sido efetivada na agência de relações públicas e eu tava ganhando, sei lá, 4 vezes o que eu comecei a ganhar como atriz quando eu saí. Mas, assim, não importava. Eu queria Não estar ali. Eu importava. vendi o carro. Isso na não era época. sucesso. Exatamente. Porque não te era. preenche. Exatamente. Não te Exatamente. alimenta, Então, total. E aí, quando você consegue viver, eu sempre falo isso, falo, gente, agora eu tenho um pouquinho mais de fama, mas sucesso eu tenho há 17 anos, porque há 17 anos eu saí do emprego que eu tava e vivo do que eu gosto de fazer. Eu já tinha sucesso. É isso. Ótimo, Pra mim, eu já óbvio. tinha sucesso. Com certeza. né? É isso. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Claro que tem muitos atores, tem muita gente nesse nicho que vive pra fama, mas também tem muita gente. Eu sou raiz, venho do teatro, conheço muita gente, tudo quanto é canto. Tem muita gente que sonha em levar essa profissão sem a fama. Em conseguir atuar, exercer, ganhar dinheiro com isso, de um jeito mais low profile, fazendo Sem obra de rede teatro, social. sem rede social. Tem muita gente que Adriana sonha com Esteves isso. não tem gente que Instagram, gente. Por exemplo. Por exemplo. Apenas Adriana Esteves. Ela não tem Apenas. Instagram, Tem não tem muita rede gente que social sonha nenhuma. em viver da arte assim, mais low profile, com a sua privacidade, são pessoas tímidas, introvertidas. Vou entregar meu trabalho E e é esse é o meu isso. sucesso. Eu fiquei assim um tempo. Não, eu sou mais nesse lugar. Eu tô começando agora, por livre e espontânea pressão. A postar mais, porque eu era muito low profile. Postava umas coisas mais, sei lá, de Conceituais, livros, poesias, uma parede, um filme, uma uma parede. arquitetura. Uma frase solta, né? Um efeito de Umas luz, luzes, né? assim. Meus bichos que eu tinha. Mas é que quando você faz uma websérie, Aí não, aí você não tinha precisa. saída. Total, Precisa, tem que investir precisa. nisso. É. E assim, acaba que ajuda muito na carreira. E também a outros trabalhos. Por exemplo, viver também com publis, né? É muito Exato, importante. ganhar dinheiro Ainda mais, pra- é sim, muito você inconstante a faça nossa o quê? profissão, ainda está muito inconstante, né? Então, até a gente conseguir, né, um lugar onde a gente viva bem apenas de arte, eu acho que a rede social é Exato. Fundamental. Sim. E esse engajamento, exatamente. aproveitem esse isso. engajamento. Lógico, e o engajamento Agora é é importante. mágico, gente. É. É uma coisa assim. Assustador. E eu tô ainda em êxtase vendo isso, porque é um engajamento surreal. Os números estão surreais. Eu nem me preocupo mais. Qualquer coisa que eu poste, eu sei que vai engajar muito. Não, as pessoas minhas são maravilhosas. Então a gente tem que aproveitar E pra você pode- monetizar com Eu isso, nunca pra tinha conseguir feito- se manter como atriz. É isso. E até nos mais, né? intervalos, passa né? Tem uma coisa de valor até maior do que a grana com o publi ou o contato, que é assim, é a liberdade que você tem de falar sem precisar de uma mídia. Então, Isso é assim, maravilhoso. eu fico imaginando, há pouco, porque 20 anos foi ontem, né? 20 anos atrás foi ontem. Isso, é. Se acontecia alguma coisa e alguém falava de você, ou o Faustão te levava no programa dele pra esclarecer o mal entendido. Exato. Ou ficava todo mundo pensando aquilo de você. Exato. Agora você abre aqui e fala, gente, não, é isso. isso. É isso. Tô eu aqui, ó. Sou eu falando com vocês. Não sou isso. Esse é Total. Não, e tem mais. As pessoas, elas te rotulam muito como seu personagem. Então, se você faz um vilão, elas te odeiam. As pessoas não te conhecem, elas não sabem quem você é verdadeiramente. Elas acreditam que você é aquilo. Se você faz um bom trabalho, né? Se você transmite Quer essa dizer que você trabalhou verdade. bem. As pessoas acreditam naquilo O e Dois Tuba acabou. contou pra gente que ninguém queria sentar do lado dele no avião.
Porque ele fazia o... Como é que era o nome do personagem dele? Da raquete? Da raquete. Aham, eu imagino. De raquete. Eu E aí, imagino. tipo assim, começou o maior furdunço do avião. E não é que a pessoa pediu pra trocar ideia e alguém veio e falou, não, minha senhora, eu troco. Não, ninguém. Ninguém queria. Queria. Gente, Tipo, foi um baita problema. Porque assim... A Flávia Alessandra não é que uma- apanhou. A Flávia Alessandra apanhou na rua. Do nada, a mulher catou, grudou no cabelo dela, jogou como é que ela é? no chão. Aquela novela? Aquela novela... Essa daí. É. Exatamente. Ô, Natália, você ia contar alguma coisa que você falou? Eu nunca tinha feito. Eu nunca tinha feito uma live na vida. Nunca tinha aberto uma eu também live. não. Eu já tinha sido convidada durante Eu o também período não. de pandemia e participei de uma, mas eu nunca tinha aberto uma. E aí estreou a série e já abri umas 4. É. E é gostoso, porque É às vezes eu tô legal. sozinha lá no hotel, eu fico lá falando com as pessoas. É gostoso. E chega pergunta, legal. chega Chega, mensagem. coisa interessante, sabe? E depois que você passou pro teatro musical, quais foram os próximos passos? Sim, aí eu fiquei 2 anos em cartaz com essa peça. Fui fazendo umas outras coisinhas também, como atriz, mais participações. E aí eu fiz um teste para uma peça, aqui no Teatro Folha, que agora eu não sei mais como chama, mas ficava ali no Shopping Higienópolis. E aí passei e fiquei 1 ano em cartaz com isso, mais 1 ano. E aí quando foi 2014, eu passei para Magnífica 70, que é uma série da HBO, que foi a primeira série que eu fiz. Que era no Rio, e aí que foi que me levou pro Rio, e eu nunca mais voltei, isso tem 10 anos. Que consegui emendar uma coisa na outra, ou fazer... Que bom. Tô lá. Gostou do lifestyle carioca? Muito, porque eu já era uma ficou. pessoa muito... E ficou. Eu amo São Paulo, mas eu amo pra visitar, pra ficar um pouco. Porque eu acho São Paulo muito cinza, muito vertical, as pessoas são meio, enfim... muito pra si. Lá no Rio... E eu sou paulista. Não, e eu sou paulista. Eu me incluo eu não nisso. posso falar mal, né? No Mas Rio, agora você... todo mundo é mais Sofia, assim, todo mundo é mais solar, assim. Eu tenho a impressão, não sei, As pode pessoas ser são uma mais visão... afetuosas, as pessoas são mais carismáticas, é inclusivo. quentes, É mais caloroso, Que legal, assim. meninas. Mas eu sinto que é Depende. diferente mesmo. Eu tava falando isso com o Léo ontem. São Paulo é mais noturna. Exato. É. Não, eu sinto muito A vida falta. noturna. Isso. Em compensação, no Rio, se você quer sair à noite, é mais difícil. Não tem. Você tem mais dificuldade. É, De não achar tem um rolê. rolê. Vai até mais Gente, tarde, uma não padaria tem rolê. 24 horas. Não. Cara, eu sou Né? vegana, sinto muito falta de alguma coisa aberta no Rio à noite. Aqui, é qualquer hora que eu quiser comer um negócio gostoso. Não, é qualquer hora que você queira comer qualquer coisa. Qualquer Qualquer coisa. mexicano, 4 da manhã na quinta-feira. Tailandesa, tem Gente, tudo. é surreal. Tem. São Paulo São Paulo é funciona lindo. São muito. Paulo é Então é isso, é a vida diurna e a vida noturna. Que Sim. aí se encaixa. É. E aí a pessoa. Eu sou muito mais noturna. Então quando eu tô no Rio, eu sofro. Imagina. Entendo. Porque eu não sou de ir pra praia. Eu lembro que uma vez. Eu me adapto. Eu tô no Rio, É, nossa, que aí eu sou você vive diurna. o Rio. Eu tô em São Paulo, eu sou noturna. Eu lembro que eu fiz Como um. é seu signo? Leonina. Ai, maravilhosa. É? Ah, Inclusive, mesmo signo e mesmo ascendente, a gente. Olha que coisa. qual acidente? Capricórnio. Capricórnio. Ai, Essa tá no Capricórnio. chão. Mas eu lembro que uma vez eu fui pro Rio, aí eu tive que acordar cedo pra uma gravação, e aí eu abri a janela do hotel, eu gravei as pessoas correndo na praia e falei, gente, Manuel Carlos não mentiu. As pessoas vêm correr na praia. Não é novela, as pessoas vêm real. É real. valendo. 6 da manhã você tá saindo do rolê, tem gente saindo, É voltando da corrida já. É esse É, encontro, voltando. Tem gente que né? sai pra correr 5. Não, voltando da natação em mar aberto. Exatamente, Natação os em mar triatletas. aberto. Então, 5 horas da manhã pra mim não é já. É ainda. Aham. Eu não tô acordada já, eu tô acordada ainda. 5 horas da manhã. Eu entendo, eu também. A Nath Eu sou não. mais a pessoa que vai acordar às 4. Ela é a que acorda às 4, eu sou como você. É mesmo? E você é mais Eu sou noturna. muito noturna, porque eu fiz faculdade à noite. Eu nem cheguei nessa parte acadêmica, que eu tenho uma trajetória acadêmica longa também, mas enfim. O que você fez? Artes cênicas, né? Ah, você Eu fiz fez 2, na verdade, artes cênicas. Uma faliu. E aí eu cheguei a vir morar em São Paulo, inclusive, e tive muita dificuldade de me adaptar também, por várias razões em relação a isso, falta de natureza. Fiquei meio deprimida, não me senti acolhida, não consegui fazer amigas. Tentei Isso fazer acontece amigas, as pessoas mesmo, não Sofia me, não não me conseguiu fazer, acolheram. quem consegue? Juro por Deus. Foi assim, me senti muito sozinha, isolada, sem natureza. E tentei fazer CL aqui, porque a minha faculdade lá faliu, foi a universidade, fiz 5 períodos lá. Aí não tinha, a carga horária era muito Você diferente. fez 5 períodos 5. e faliu. E faliu. Não acredito. Então, eu tinha a opção de escrever a monografia e pegar um diploma do MEC que ia ser reconhecido sei lá quando, que vários amigos da minha turma nunca conseguiram. Ia Eu levar falei, não vou. mais de um ano, sei Não lá. vou. Não. E não podia terminar em. E não entendi, podia, deram essa- porque o Célia Helena, não, a carga horária era muito diferente de várias matérias. Não E tinha eu ia ter que como refazer. abater. Não tinha como. Por exemplo, lá, a mesma matéria, estética, que é tipo filosofia do teatro, estética, era no Rio era 120 horas, aqui era 180. Então, eu ia ter que fazer tudo de novo, porque não, Entendi. não ia dar. Entendeu?
E eu falei, gente, não vou começar uma faculdade do zero. E aí eu fiquei aqui, trabalhei um pouquinho. Falei, será que eu vou conseguir, né? Teatro em São Paulo, bomba, adoro, amo. Será que eu vou conseguir ficar? Acabou não rolando, fiz muita publicidade, voltei pro Rio pra terminar na Cal. Porque na Cal eu consegui essa equivalência. Sim. E aí eu formei na Cal. Entendi. Fiz Formou por lá também. Formei lá. Não, porque, né, 2 anos e meio depois, você Imagina. fica pensando quantas festas eu perdi porque eu fiquei estudando, que ódio. Que ódio! Você conta que você fez 2 faculdades, então. Eu fiz, Pronto, porque e eu fez. fiz. E fez mesmo. Mas eu fiz mesmo. E eu tenho, nossa, essa minha primeira faculdade foi a minha primeira grande referência. Eu sou muito grata a esse curso da universidade. Era o melhor curso de teatro do Rio de Janeiro, gente. Os melhores nomes. Depois dá uma gugada, assim. Formaram lá. Era o melhor curso, foi o curso que mais me ensinou. Foi o primeiro curso que eu tive contato com o método sem saber, porque era um curso muito stanislavskiano. Então, tinha uma referência de Stanislavski muito pesada. E eu aprendi as principais coisas da minha vida lá. Depois a Cal, enfim, é diferente. Referência também. A Cal é referência, só que a Cal é diferente. Tá. Não tem uma coesão no corpo docente os professores, eles não estão muito alinhados. Cada um fala uma coisa, não tem E muito uma você que trajetória. Mas foi legal, porque eu tive na minha formatura, eu tive um super diretor, que é o Rodrigo Portela, que dirigiu um espetáculo incrível do Gabriel Garcia Marques, o Erendira. Então foi muito legal, foi muito bom. Mas eu não aprendi nem era amiga da tanto. Sofia ainda, mas assisti Ela por causa assistiu do Ayrton, que é uma amiga nossa. Mentira. Então o destino de vocês já estava ali indiretamente se cruzando aos poucos, né? Tem uma amiga nossa que fez como Meu ator, irmão, mas é um meu primeiro amigo roteirista. do Rio de Janeiro, Ele que é hoje mora em ótimo. São Paulo. Então pra você se adaptar no Rio foi mais fácil do que ela se adaptar aqui. Não, eu não me certeza. adaptei. Eu não consegui. Tá bom, minha linda. Eu já entendi. Não, mas eu super moraria aqui. Juro, agora eu super moraria aqui pra trabalhar. Porque hoje em dia eu quero trabalhar. Então Sim. não tô nem aí. Tenho as minhas amigas na vida, sabe? Eu tô com outro propósito. Já fez outros Já contatos? fiz, já estudei, já fiz tudo. Agora eu quero trabalhar. E Se acho fosse que pra trabalhar, eu super depois da moraria. pandemia, a gente afinou as amizades de outro jeito também, né? Exatamente. A gente teve Total. que dar jeito. Então agora, minha filha, se tiver no Alasca, nós estamos amiga e pronto. É isso aí. Tem Exato. Wi-Fi? Tem Hoje em dia a Wi-Fi. distância não Tem no é mais Wi-Fi, um a gente se empecilho. vira, né? Ainda mais que essa amiga agora abre live toda semana, né? Não, e hoje em dia minha irmã mora aqui. Minha irmã que é tudo na minha vida. Que ela não seguiu na área, ela Não, seguiu pra outra área. gente, né? exatamente. E ela tá que por aqui. Tá por aqui. Então você já tem um porto seguro aqui, né? Tenho família aqui. É, a relação Minha irmã e meu com E cunhado. agora Agora é muitas outra. fãs, né? Tem Agora várias você não- famílias Agora aqui. você não fica sozinha se você quiser. Exatamente. Nem querendo. Não. E precisando de qualquer coisa, tem o Vênus aqui Olha também. aí, Você opa. sabe que a gente tá por aqui. Vocês já tinham ouvido falar de fanfic na vida de vocês? A primeira vez que eu escutei falar em fanfic foi quando eu fui fazer o teste, que fui descobrir o que era, né? E aí eu falei, gente, isso existe. É um aplicativo, não sei, uma página, um negócio que fica ali, todas as fanfics, Wattpad. Wattpad. Eu não sabia nem que isso existia. Eu também não. E assim, que traziam, né, personagens, pessoas reais, né? As Camilas, a Camila, A Camila e a Lauren. E colocavam numa situação aleatória. Eu não sabia que era isso, gente. Não Não, sabia. e as pessoas hoje em dia, enfim, eu comecei a entender mais. Eu tenho algumas amigas que fizeram Big Brother e que fizeram essas coisas. Porque esse público de fanfic também faz fanfic muito da vida real. A galera do Big Brother também, eles fazem muita fanfic do povo. Muita. Fazem. Nossa, a Barrec, minha amiga, ela falou, o povo fez muita fanfic minha com a Larissa, que enfim, era uma amiga dela. Eles chipam e fazem Eles a chipam e fic, fazem a fic. Inclusive, já tem uma fic nossa. Pois é, mandaram. Eu não li. Fizeram uma Você fic leu? nossa. Não. Eu também não li. Eu não li, Mas, porque- Olha aí. Pois é. Fizeram uma fanfic Sofia e Natália, Sofia e né? Natália, Será né? que é fic? Nunca Será? saberemos. Pode ser um Vamos deixar reality. em aberto. Tá aí, no ar. Mas eu também nunca tinha ouvido falar. As meninas me ensinaram tudo e é um universo que a gente tem que aprender, entender. Até porque as pessoas esperam coisas da gente, né? Só pra gente entender, Checkmate é uma fic baseada na história também da Lauren Também e da da Camila? Lauren e da Camila. Ah, Também da entendi. Lauren e da Camila. E se vocês fossem convencer a nossa audiência que não conhece a série ainda a assistir, como é que vocês explicariam Boa. Checkmate? Meu Deus, vai, Olha, começa você porque eu falo muito. Não, calma, como eu te explicaria Checkmate? Checkmate é uma fusão. Olha aí, me ajuda, diretora. Vai. Uma fusão de gêneros. A gente tem ação, suspense, romance não, ainda. Ainda. Bom, a história, como eu te resumo a história? Eu não sei falar rapidinho, não. Quer ajudar? Então, Elas que se Não. virem. eu tô esperando, Tá porque sendo senão quase vira uma uma prova monólogo. oral. Ela tá olhando pra É, professora. Vamos contando Quero ver Não, você. então. Tabuada do 8, vai. Quero ver. Tem toda uma questão de muito suspense, mistério.
é uma investigação policial. Conta né? a história da Giovanna Pronto. e da Mai. E da que momento Maia. que elas se Juntas. encontram ali. É. Alguns. Bom, começa em Stupid, na verdade, né? É, mas a gente não lembra. A gente só vai lembrar disso lá no 8º ou 7º bem lá na episódio. frente. Não sei. Depois só que a gente lembra. Tá. Enfim. Ó, Vocês estão demitidas. Bom, enfim, vamos lá. Giovanna, quem é Giovanna? pois a Nathalie vai... Giovanna. Ela vai liberar um Gente, eu tô spoiler, que ela já vermelha. falou que ela vai liberar. Não Foi foi, esse, foi, acabou. Acabou, né? Acabou. Não, Nathalie, Gente, tem um que spoiler Já que você foi me a cota prometeu. do spoiler. Tudo bem. Mas isso não tá na FIC, gente? Bom, enfim. Ah, é? Tá. Elas se encontram em Stupid. É. Não é um Mas- spoiler porque elas se encontram em já Stupid. foi. Pronto. Pronto. É isso. E aí depois eu E a menos tô... que elas fossem eu, elas iam lembrar. Não, porque é verdade, eu realmente não lembro. Não lembro. É verdade. Ela não eu tenho, sabe, não consegue Mas é lembrar real. da A gente fisionomia. conversou com uma cientista outro dia que ela me explicou, ela deu até o nome do que eu tenho. É. E É uma adivinha, síndrome eu não mesmo. lembro. Pasmem. Mas é maravilhoso que você vive muito presente, né? Não, mas a Cris Momento. comentou que se ela quisesse formar a imagem de uma pessoa que ela conhece na cabeça, assim, Sim. vou imaginar tal pessoa, ela não consegue. Eu não consigo. Olha só. Então, você Tipo pode assim, vir com qualquer Aí roupa. você conhece as pessoas. Sim. Ontem eu estava numa festa, chegou um amigo que eu, tipo, muito tempo conheço, mas vejo pouco. Se eu vejo bastante, não. ok. Mas se eu vejo, tipo assim, corre o risco de eu encontrar vocês em algum lugar e. Oi! Aham. Eu te entendo muito. Quem é? No ponto, fala no ponto. Eu tenho muita. Será que não tem um TDAHzinho assim? Não, é prognopasia. Eu tenho um nome. Tá, tem um nome. Que é Nossa, fisionomia. Eu sou igual. Fisionomia. Eu Entendi. não se. Não aí alguma, aprende. Entendi a confusão. Agora o papo aqui, ela vai lembrar do que a gente conversou. Do que falou. Não, vou lembrar Entendi. tudo. Se eu te contar o que a gente falou, Isso. Absolutamente. Se você chegar e falar assim, eu vou lá no não vou te falar meu nome, não, mas eu te contei, eu vou falar, sei. Rio, né? Olha. Você era de São Paulo, foi pro Rio. Entendi. Ficou lá, né? No Rio. Ah, entendi. Ah, foi pra Fisionomia. faculdade, né? Parou na minha faculdade que faliu. Uhum. Vou lembrar tudo. Vou lembrar tudo. Aí você fala o nome, pelo amor de Deus. Tá bom. Vou lembrar de falar, eu acho, né? Se eu lembrar também, porque a memória aqui é difícil. Voltando às E aí a roupas, Giovanna, né, amor? Giovanna é uma delegada no interior do Rio, em Itaipava. E esse é o sonho, a paixão da vida dela, é a carreira dela. Ela quer prosperar, ela quer ser muito reconhecida, ela quer ser a melhor investigadora do mundo, ela quer solucionar os casos mais difíceis e nananã. E ela conseguiu, há muito tempo, ela estava tentando uma promoção pro Rio de Janeiro, cidade grande, para ir para uma delegacia grande, que é a delegacia que a mãe dela trabalhou. E aí ela conseguiu finalmente, chega lá, vamos comemorar, vamos. Chegou no bar pra comemorar, tava com a minha gatinha, porque a Giovanna, ela é pegadora. A Giovanna gosta. E aí aparece esse monumento no bar, quando eu estou comemorando a minha transferência pro Rio. E aí ela foi aquela coisa assim, magnética. Maia chega Amor à primeira sozinha. vista. Sozinha. E eu tava com outra menina. Só que assim, tinha uma coisa que a gente... Seja aquela paixão à primeira vista, mas podia, não sei o quê. Aí, enfim, tá tudo lá no primeiro episódio. Isso não é spoiler, gente. Eu tô Não é. nervosa, eu tô com medo não, de que já falar. foi, já foi. Eu tô com tanto medo de falar, cara, porque às vezes eu falo, quando eu vejo, eu falo, já falei. Meu Deus, eu não tinha que ter falado isso. Mas enfim. Pode falar. Aqui pode vocês... falar. Não, Só tem a gente eu- aqui, fiquem tranquilos. Eu tô mais atenta, juro. E aí, nisso rola a épica cena do homenagem, porque elas se juntam. A menina que eu tô percebe que rolou um clima, e aí ela vai lá e puxa ela, e a gente se conecta, nisso ela some. E vira. A gente se conectou ali, as três, nananã. E aí é a Morena Misteriosa. Eu acordo, ela sumiu e deixou um recado no meu espelho, Um batom. com um batom. Assim, misteriosa. assinou M. Bem misteriosa, né? Ela não falou Morena nome, não falou falou nada. nome, não falou nada. Não MM. sabia nome, não sabia telefone, não sabia nada. Eu falei, meu Deus, o que é essa O Morena? nome sabia, né? O nome, que é nome composto, né? Maia. É Maia Manuela. Maia Collins. Mas naquele dia você falou Maia Collins? Eu falei no dia- Manuela Garcia. Que é Maia Manuela Garcia Collins. E pra ela eu falei Manuela Garcia e depois ela me conhece como Maia Collins. É verdade, Entendi. é verdade. Tá. Que é um Você nome falou os seus outros dois nomes. que... É, os Isso. outros dois, exato. Porque eu tava ali meio em off, vou chegar. Aí eu chego, cheguei no Rio de Janeiro, falei, beleza, Morena Misteriosa foi embora, enfim, passou, ficou em Itaipava. Cheguei na delegacia, já cheguei no cargo, um caso super assim, um roubo pra investigar numa empresa enorme, vambora, tem que conhecer o dono, beleza, não sei o quê. Cheguei lá na empresa pra investigar, super nervosa, né, com o meu superior. O dono da empresa tá lá, super machista, falando um monte de coisa, eu assim...
Aí tá, tô lá conversando com o dono da empresa, do nada brota a mulher do dono da empresa, e eu tô conversando com o dono da empresa. Quem que é a mulher do dono da empresa? Não. A Amy. Aí. E aí, quando eu escuto a voz, eu falo, eu conheço essa voz. Aí ela vai entrando assim, quando a gente olha, tipo... Oi? Qual a chance? Pra disfarçar, né? Era ela. Entendi. Casada, quem é, como assim, enfim. Outro nome. E você quieta Outro na nome. E eu aqui, né? Primeiro Eu- caso da perdão. bichinha, gente. É, meu primeiro caso. E ela me desconcentrou ali, ela já começou a brincadeira dela, o jogo. Primeira pergunta da investigação. A sua esposa tem irmã gêmea? Mas, ela tem uma O que sósia? isso tem a ver? Eu só Isso estou tem a ver, perguntando, não. você responda. É relevante para o caso. Cala a boca. E eu chego anotando, né? Eu preciso saber. Eu chego Ela no falou que caderninho. não tá, nem olhava pra eu nem- Qual que é o nome Aqui, ó. completo da esposa? Manda ela escrever É com um batom dado que muito vai ficar em importante. caligrafia. Foi bem assim. E ali já inicia um jogo. Porque é isso, é checkmate porque é um jogo. É tudo um jogo. A nossa relação é um jogo. O meu trabalho é tudo. A gente tá sempre jogando uma com a outra. Então, uma hora peças. ela é o gato, outra hora eu sou o rato, outra hora a gente vai. Uma hora ela me caça, outra hora eu caço ela. Então é meio que assim. E tem muito suspense no meio porque eu tô investigando. E cada hora você acha que foi alguém. Entendi. Realmente, a história é muito bem pensada. A Evelyn Souza, que é a autora, palmas pra ela, porque ela é uma gênia, assim. É uma fanfic que foi adaptada pra roteiro. Inclusive, ela vai lançar um livro agora, que é o livro de Checkmate. Ah, vai lançar. Vai lançar agora. E é uma história muito, assim, muito bem amarrada. Todo final de episódio é... "Ah, meu Deus! Aí o início... "Ah, meu Deus!" É assim, toda hora é um... "Ah", sabe? E toda hora você tá suspeitando de alguém, você tá desconfiando de alguém. É tudo muito bem amarradinho. Então, eu acho que instiga muito o espectador por conta desses mistérios, por conta do jogo delas. O que será que vai acontecer, sabe? Desperta muita Qual curiosidade. que é a da Maia, né? Qual que é dessa Qual que é Maia? dela? É. Todo mundo fica assim, qual que é dela, gente? Da Giovana onde não que ela tá entendeu até fazendo agora. isso, né? Ela entendeu, né? Eu entendi. Eu tô descobrindo também. Não, ela encarnou a Maia Manuela Costa. Eu entendi. Já veio junto, né? Que é uma coisa que a gente tava comentando em off, né? Que vocês têm a diferentes jeitos de criar a personagem. Então, você vem muito corporal e da voz e tudo mais. Você falou que o seu era mais psicológico. psicológico. Expliquem essas diferenças aí pra gente. Começa, mas não, que eu já falei muito. Eu uso muito o método Stanislavski na vida mesmo, não como pessoa, tá, gente? Como atriz mesmo. Mas por eu vir de uma construção muito corporal, por ter sido atleta, tudo pra mim começa pelo corpo. Eu acho que quando eu recebo um briefing de uma personagem, eu tento... O corpo já me vem na cabeça, como ela anda, como ela fala. E a partir daí as outras coisas vão surgir naturalmente, as relações que ela faz. A partir do que me é dito pelo diretor ou pela, enfim, produção, esse corpo já vem sendo construído. E aí depois ele é lapidado com o método. Pra mim, começa pelo corpo, sempre. O meu caminho é inverso. Primeiro, enfim, depois das 1000 formações, eu conheci o CT, que eu sou muito grata ao CT, que é o Centro de Treinamento de Atores. Meu trabalho é absolutamente CT. Eu sigo o método, enfim, assiduamente. Sei. E no método, o método, na verdade, é diferente do The Method Acting que se fala lá fora, porque o The Method Acting é muito Lee Strasberg, que é só o Lee Strasberg. O método que a gente aplica, né, no CT são todos esses autores que deram continuidade ao trabalho do Stanislavski, enfim, nos Estados Unidos, né? A galera da Actors Studios. Então, é uma junção de Susan Bateson, Stella Adler, Lee Strasberg, enfim, e todos os outros que terminaram esse trabalho. E esse trabalho, a gente primeiro constrói a psique do personagem e depois, através dessa psique construída de um passado, porque Stella Adler já dizia muito, né? O presente só é verdadeiro se tem um passado. Então, para eu ser real e operar real como uma outra pessoa, como que eu trago essa verdade pro meu corpo no presente? Através do passado. Eu sou quem eu sou hoje em dia, eu tô conversando com vocês, falando do jeito que eu sou, porque eu tenho esse passado todo, eu tenho esse histórico todo, porque eu vivi isso tudo. Isso faz ser quem eu sou hoje em dia. Eu opero hoje em dia assim, porque eu tenho esse passado. Essa e aí, bagagem, pra personagem, é a mesma coisa. A gente constrói um passado. Então, primeiro eu faço uma linha do tempo com a história inteira da vida da personagem. Isso ajuda muito. Linha do tempo Ajuda muito, muito. Tudo que ela viveu, tudo que eu vivi enquanto Giovana, porque eu gosto de falar em primeira pessoa também pra trazer pra cá, mas aqui tem tempo que eu não gravo, né, enquanto Giovana, inclusive, saudades.
Tudo que eu vivi enquanto Giovana na minha infância, na minha adolescência, depois na faculdade, quando eu passei pra delegacia, como que foi meu primeiro caso, todos os casos. Relação com a família, tudo. Relação com a família, tudo que eu criei. Eu primeiro, inclusive, eu perturbava as roteiristas, porque eu não posso criar coisa que não seja fundamentada pelo roteiro. Qual que é o meu sorvete favorito, hein? Não, eu posso criar não sei o quê? Eu posso não sei o que lá? Será que... E se o pai dela... Ela falou, sei lá, faz o que você quiser. Ela já não aguentava mais ouvir tanto áudio Ela meu. tem E ansiedade? a obra fechada, né? Assim, essas obras como não são novelas, por exemplo, que o autor vai escrevendo durante né, a transmissão, você tem essa liberdade de poder imaginar toda a história dela e o futuro também. Agora, quando é uma novela, por exemplo, é um pouco mais arriscado, porque você não sabe o que vai vir, né? Não sabe nem se a sua personagem vai pegar ou não, se você vai morrer na próxima. Morrer e reviver? Mas já aconteceu. Mas o futuro a gente não cria muito, não. Inclusive, isso minimiza um pouco o trabalho do ator quando as coisas começam a acontecer, tipo, os personagens se conhecem a partir dali. A única personagem que a Giovana já trazia do passado dela é a Larissa, que é a melhor amiga dela. Marcela, inclusive. Saudade. Que é a atriz que faz a Larissa. Então, eu criei muito passado com a Marcela, pegava foto dela criança, imaginava sensorialmente, porque é um trabalho sensorial, você imagina sensorialmente, coisas assim, eu defendendo ela na escola, eu era valentona, porque eu tenho uma energia masculina, eu, Giovana, tenho essa energia mais masculina, masculinizada, eu batia nos meninos que mexiam com ela, delegada, porque o povo fazia bullying com ela, e eu ia lá, defendia, eu criei tudo. Imaginei sensorialmente tudo que eu pude, porque é muito tempo, mas eu fiz umas 2 imaginações sensoriais por dia, assim. Nisso você vai criando um passado. Tem vários passo a passos, né? O corpo vem depois. Porque primeiro você cria esse passado, depois tem o exercício lá das 5 colunas. Olha, eu já cantando a minha pedra. Podia adiantar um pouquinho, eu acho. Podia adiantar um pouquinho essa parte da explicação dos detalhes. Enfim, e aí tem o exercício lá das 5 colunas que... Tudo que eu quero de cada pessoa, você vai construindo as relações, a partir da construção das relações, enfim, tudo vai se instaurando, e o que eu quero do mundo, o que eu sou pro mundo, o que eu quero do mundo, o que eu quero para o mundo, traz esse corpo, sabe? Porque se eu não quero ser vista pelos homens com esse olhar sexualizado, se eu não quero chamar atenção como mulher com esse olhar sexualizado, se eu sou uma pessoa que sempre soube que só gostei de mulher e nunca gostei de homem, então eu tenho um corpo mais masculinizado, isso tudo vai vir por conta do que eu penso sobre o mundo, sabe? Então o corpo veio de um jeito natural, a voz veio mais pra cá também, muito por motivações e justificativas. Então, inclusive a Reis, ela fez a preparação lá no CT também. Entendi. Ela estudou com o mesmo professor que eu lá. Inclusive ela falou disso porque eu vi, ela falou da questão da justificativa e da motivação. Então eu tenho motivações justificativas pessoais pra ser como eu sou. E aí, a partir disso, o corpo e a voz vêm. E é uma coisa muito louca, porque quando eu entro no mundo de Giovana, parece que eu tô possuída, assim, não sei explicar. Muda o olhar, muda tudo, muda o olhar, você muda a voz, muda a postura. Corpo, muda tudo. E esse foi o melhor feedback de todos que eu recebi. Em relação a pessoas que se sentiram representadas nesse lugar, que é muito distante da Sofia. Sim. Sabe? E que é difícil pra vocês fazerem, né? E é um desafio ao mesmo tempo. Vocês já tinham feito personagens que gostam de mulheres? Qual foi o maior desafio nesse sentido, assim? É porque eu gosto na vida. Então, pra mim, esse lugar... esse lugar tava tranquilo. Mas é uma coisa que eu acho muito interessante a gente trazer aqui. Quanto mais diferente da gente o personagem, mais desafiador, mais gostoso né? Eu acho que a gente tem que depositar muito mais horas. Porque fazer o que é mais próximo da gente é um lugar muito... comum, né, muitas vezes. Lógico. Fazer o que fácil, a gente... né? Vou fazer uma pessoa que Não foi é tão ginasta. Tem um lugar assim, né? Tão confortável, pra você né? ser a esposa do empresário. Exatamente. É muito diferente. Pra mim, seria muito mais a minha zona de conforto. Esse lugar mais feminino, por exemplo. Que é o da Maia, né? Sim. Inclusive, foi a coisa que mais me instigou e que me interessou. Foi a Giovana ser isso que ela é. Eu falei, gente, eu vou fazer uma coisa muito diferente. As pessoas vão me ver em outro lugar. Todos os personagens que eu sempre fiz eram nesse lugar, da bonitona, da não sei o quê. E agora eu vou mostrar outro registro. Isso é muito interessante mesmo pro ator. Qual foi a primeira cena que vocês gravaram juntas? Não foi Por que ainda ela lá. riu?
Não Porque foi de ela? sexo. Foi a essa de primeira. sexo. A primeira de Ah, que todas. tranquilo, né? Mas acabou que foi Não, isso que ela foi riu. o último sexo. É. Foi o mais O que vai ao ar conectado. só no último. No último. Isso que é difícil, né? Aham. Quando você grava uma Pois é. série, uma novela, é tudo fora de ordem, Pois né? é louco. E aí, Mas a gente foi tava... o último, vocês precisavam estar muito conectadas. Muito conectadas. Muito. Mas a gente fez uma preparação bem legal, intensa, bem interessante. A gente estava conectada. E a gente juntou o nervosismo da hora, né? De o que a gente faz, a gente sabia o que fazer. Eu nunca tinha feito cena de sexo at all na vida. E a gente... Você também não, né? Já tinha. É. A primeira que eu fiz na vida, em Magnífica, aconteceu isso também. Eu fui gravar a primeira diária de Magnífica, era já a cena de sexo, que ia acontecer depois de sei lá quantos episódios que eu já tinha conhecido o personagem. Mas a primeira foi essa. Gente. Então imagina, minha primeira cena na HBO, primeira cena de audiovisual na vida, eu só tinha feito teatro ou participações muito pequenas, e era na boleia de um caminhão. Então, assim, tinham muitas coisas ali acontecendo ao mesmo tempo, muitos vetores, era muita gente no set. A diretora, a Carol Jabor, tentou me ajudar ali, tirou o máximo possível de gente. Só que é cinema, é cinemão. Então tem muita gente mesmo. E aí foi. 40 pessoas no set, vambora. O Adriano Garibe, que fez o meu par, foi tão generoso. Ele, inclusive, é professor da Cal, né? Não sei se ele é ainda. Mas já foi, professor da Cal. E ele foi tão generoso. Ele viu que eu tava nervosa, imagina. Eu falei pra ele, cara, primeira... E a gente não teve essa preparação antes. Entendi. A gente não teve essa coisa que eu tive com a Sofia, da gente ir com o a gente Ricardo conectou Conte, super. maravilhoso, nosso preparador. Que faz a série, inclusive, como ator. Ele é incrível. E a gente não teve isso na primeira temporada de Magnífica. Na segunda até teve. Então foi assim... No susto. Mas eu acho que deu certo. Acho que já foi pra você fazer o mais difícil, Exatamente. tirar da frente logo, né? Uma Mas é Matar bem logo isso, assim, né? Já conecta logo, agora dá tudo fica tranquilo. E a gente chegou meio apreensiva, eu lembro, tipo, o que a gente faz? A gente se olhava assim, o que a gente faz? Será que eu ia pra fazer, pra fazer? Porque não é um pornô, então a gente tem que fingir, né? Tipo, não vai fazer nada. Como que faz? Como que... A gente, sabe, aquela coisa, meu Deus, logo assim... E foi assim que a gente E eu começou. tô muito ansiosa pra ver essa cena, porque a gente não viu ainda. Ah, vocês não Eu não viram? sei, não. A gente viu até o 7º só, né? É um absurdo. E aí, vocês têm se reunido pra assistir juntos? Sim, toda quinta-feira. Toda equipe, Então, assim? porque a pontuação tem um canal que chama Ponto Off, que é um canal só de bastidores, que a gente grava o Reagindo, que é um quadro que são os atores reagindo aos episódios. Então, a nossa primeira... Por isso que a gente não viu ainda, porque tem que ser a nossa primeira reação aos episódios, entendeu? E esse episódio tem que estar o elenco inteiro. E aí a gente tá aqui se coçando, que a gente Ele é o não viu último ainda. da temporada? ou É não? o último, é o Ah, último. entendi. É o último. E existem ideias de uma segunda temporada? Então, Boatos claro que tem ideia, mas... Mas é aquela coisa, a pontuação é um produtor independente, né? Então a gente precisa de outros fatores Budget. aí. Entendi. É o que Mas falta, já assim. existe, pode falar? Já Tem um temos roteiro. Ah, já tem o roteiro. eu Já não tá li pronta ainda. pra fazer. Já tá pronta. Ah, eu tô muito pronta. Não, estamos muito prontas. Muito. E Tá- querendo. e querendo. E aí, é só uma questão de budget, né? E aí, estamos tentando. Mas tá rolando aí. Comprem o Vai 6º e rolar. 7º episódio. Então, é preciso de vocês, A gente né? precisa de vocês, pra gente continuar a nossa história. Exato. E aí, vocês gravaram a série tem quanto tempo? A gente terminou em novembro? Outubro? Outubro. Foi Tem quase um julho, ano já. agosto. Não. Agosto, setembro, outubro de 2023. Isso. Agosto, setembro, outubro. Ah, tá. Foi do ano passado No ano mesmo. passado, muito E aí- espera, tempo de espera muito longo, gente. Então, o tempo de espera. Surreal. Mas YouTube é mais tranquilo, né? A gente espera menos, geralmente. É porque tava no ar Stupid Wife e aí a gente tava só esperando elas acabarem. Mas TV não. TV, né? Não, TV grava de manhã, à noite vai pra... Agora, streaming, tipo Netflix, HBO. Caramba, eu gravei uma série antes da pandemia, ela só foi ao ar depois da pandemia. Tipo, muita dependendo, coisa. tem Demora coisas um que ano, demoram 2 anos, muito né? pra editar. E depende também do teor da série. Por exemplo, a da Netflix, ela era meio de efeito especial e tal, então o pós é muito maior. A edição no pós, que coloca fogo, coloca raio, laser, demora mais. E às vezes o produtor independente também muda o formato, né? Ai, vai ser longa, vai ser série, vai ser não sei o quê, vamos gravar mais, não... Depende. Mas eu achei que foi longo porque a gente estava muito apreensiva. Ansiosa. A gente estava ansiosa para isso. O público já sabia que ia ser a gente, que seríamos nós as próximas protagonistas. Então, já tinha muita gente. E aí, muita gente eu já tinha fã-clube bem antes da série ao ar. Nossa. Bem antes. Já tinha alguns. Então, a gente tava assim, ai, meu Deus. E aí, vamos? Não vamos? Uma coisa que a gente estava discutindo no off é se vocês têm um nome do fandom de vocês. Pois é. Porque são vários, né? É. E aí não tem um fixo, não tem um escolhido, um oficial, é Não isso? tem, né? Então, pelo que a gente ficou sabendo da Estália, né? Estália.
Starling e Natália. Isso. E o de vocês enquanto personagens? É Magi, né? Magi. Vem Magi. Mas assim, eu acho que não é oficial, né? Não Mas sei. quem oficializa? A gente pode oficializar, gente. Tá bom. Eu acho que a galera tem que comentar qual é de fato. E a Tainá comentem. Verdade, avisa verdade. pra gente. Daí Avisa aí, que eu quero Verdade, saber. verdade. Na live, em tempo real. A gente estamos curiosas. Isso. Pronto. Né? Se tiver mais de uma opção, a gente faz votação. É, vamos Vamos fazer uma né? enquete. Ótimo. Vamos fazer uma enquete. Ai, vou beber uma aguinha. E quando vocês começaram a gravar, a primeira cena já foi essa. Foi. Depois disso, teve alguma coisa que ficou difícil? Ou depois disso... Cara, Acho que entre a gente não, né? Entre a gente não, Mas assim, tem questões mais câmera, luz. Por exemplo, a gente faz um plano sequência de quantos minutos, boss? São uns 4 minutos de plano. E vai passando pela casa toda, a mansão da Maia. subindo esses Assim, quatro é uma andares coisa assim, de plano sequência. tudo muito marcadinho. Você vai parar aqui, vai dar o texto aqui, aí você vai olhar pro lado, aí tem a luz aqui, que você tem que tomar cuidado, aí tem a câmera passando, aí tem um cara O no microfone. microfone. e assim, é muito detalhe. Num take só. Não tem que só, num plano só. Não tem que só. Esses são os mais difíceis. Não, pra mim, acho que as coisas mais desafiadoras foram em relação à arma. Porque eu fiquei muito preocupada em transmitir essa verdade de eu tenho essa intimidade, essa segurança com a arma, assim como Giovana, que é uma policial que pega na arma há anos, né? E eu fiz um treinamento com um policial civil lá do Rio e tal. Mas eu fiquei um pouco apreensiva, porque quando a gente gravou as principais cenas com arma, já foi mais na reta final das gravações, e eu já tava um tempo sem ir no stand de tiro lá atirar, e eu eu tava com medo de não segurar tão direitinho, não pegar tão certinho. Que tem uma rapidez. Uma que rapidez, você pega a munição, bota, nananã. É uma intimidade, né? Intimidade mesmo. E eu tava um pouco apreensiva com essas cenas, até em relação a posicionamento, pra não falar, é uma atriz ali fingindo, atuando, entendeu? Eu queria transmitir essa verdade, né? Sim. Realismo. E pra mim, essas foram as cenas mais de tensão. Você fez bastante... Você foi bastante vezes até o stand de o tiro? stand? Algumas. Não tive muito tempo, porque quando eu comecei a preparação de tiro, a gente tava preparando lá também. Então, não tive muito intercalar. tempo. Eu fui algumas 5 vezes, assim. Mais pra ver esse manuseio. Pra- Atirar, botar a munição, trocar a munição, tirar, desmontar a arma toda, montar a arma toda, como é que é o coldre, sabe? Com esse policial, que o Sim. João Ururaí me ajudou super. Inclusive, vai imaginar a segunda temporada, porque a segunda temporada eu acho que tem mais cenas de ação, né? Que nessa ele teve. fez Que é assim, muito né? legal, gente. Para, é muito legal. Sim. Essas E cenas é de exatamente o que ação. você falou. Esse movimento aqui, a pessoa olha e já sabe Se você manja ou não. Exato. É igual fumar em cena. A gente sabe se o ator fuma ou não na vida. Ou se Total. sabe, pelo menos, fumar, né? Pelo jeito que pega no cigarro como acende, né? Aham. Total. Eu tive que fazer uma personagem uma vez que fumava. Eu tive que passar meses segurando cigarro, vendo meus amigos fumantes e tal. É difícil. É difícil. É porque tem um... Você é uma nunca tinha extensão do fumado? corpo ali. Nunca É uma tinha extensão do fumado. corpo. Assim, não É, é você que tem eu que fiquei trazer esses fumando hábitos pra meses você. pra construir a personagem, mas segurando o cigarro Claro. e vendo como é que meu amigo segura, como é que ele, Sim. sabe, como é que ele pita ali. Sim. É porque é uma coisa natural, né? Como é que faz assim no carro. Mas eu tive que... Tem que ficar vivendo Isso. com o cigarro ali, tipo assim, como eu pegaria essa tigela sem Como eu ia soltar? digitar com o Aí na celular. faculdade a galera jura que eu sou fumante, né? Porque me via com cigarro, mas nunca acesa. Muito bom. É isso. Esses patos que a gente paga, né? Tudo pela arte. Vocês têm bastante experiência, a gente sabe que às vezes não acontece dessa maneira, mas existe alguma coisa que vocês trouxeram da personagem para a vida de vocês? Às vezes um jeito de falar, a voz, uma coisa que ficou... aprendizado. Um aprendizado que ficou ali com vocês? Tem. Fala você primeiro. Eu tô pensando, não sei. Então Então eu falo. fala primeiro. Eu tenho algumas coisas, assim. Giovana me inspira muito na questão da coragem. Ela é lindamente corajosa. Ela tem muitos medos, ela tem muitos receios, mas ela vai no abismo, no escuro, se joga, ela é a arma dela e eu não tô nem aí. Eu vou abrir meu peito e ela é muito corajosa. Isso é muito inspirador pra vida. Me deu coragem de ter vários saltos de fé na minha vida, de me jogar num abismo, de me jogar num escuro, num desconhecido, de abandonar coisas que eram zona de conforto e ir pra incerteza, de
enfim, até sair de relacionamento, sabe? Me deu essa força dessa coragem Uma dela. mola propulsora, assim. Do medo do vazio, do desconhecido, assim, sabe? A Giovanna me trouxe muito isso. E também me trouxe muito uma questão de eu me defendo em qualquer lugar que eu tô. Eu me basto, eu me defendo. Eu lembro até... E foi super inconsciente, num ambiente super hostil. Eu tava numa oficina de carro, consertando meu carro. E aí tinha um monte de homem lá, super escroto, assim, meio babaca, sabe? E aí eu tava me sentindo meio acuada e do nada me veio um... Eu juro que eu não pensei em fazer isso, mas foi um instinto de proteção. Aí eu entendi por que veio o corpo da Giovanna. Foi um instinto de proteção. Me veio um corpo de Giovanna aqui, eu tava aqui assim já. E eu falei, não, mas isso aí, isso aqui. E quando eu olhei, eu tava tipo toda machinho assim, sabe, já. E aí eu, quando eu me dei conta, eu já tava aqui assim. E eu olhei pra mim e falei, gente, eu vi tipo no reflexo do carro assim. Eu, caraca, eu tô igual a Giovanna. Que isso? Era um instinto de proteção que me veio também, né? De trazer essa energia masculina quando eu preciso. Eu me defendo e eu vou me defender do mundo. Eu não preciso de ninguém pra me defender. Sabe? A Giovanna também me trouxe isso muito. Trouxe isso, né? É, maravilhosa. E eu você? acho que com relação à Maia tem uma coisa que é bem parelha que a Sophie falou com relação à coragem, né? Eu acho que na Maia é mais uma coisa de uma autoconfiança muito grande, ela é muito segura. Eu, Natália, gente, não sou, eu tô buscando isso, tô conseguindo, né, um pouco. Mas eu também tive mudanças absurdas na minha vida de um ano pra cá, aliás, de, sei lá, 6 meses pra cá. E eu acho que muito dessa confiança, dessa certeza da Maia de se bastar e tomar as decisões por ela e fazer com muita vontade nas escolhas dela. Ela brinca muito. Ela tem tanta segurança em quem ela é e nas coisas que ela faz, que ela não tá nem aí pra nada. Ela, uma cena do elevador, ela tá ali se esfregando na Giovanna com o marido dela na frente, de costas, né? Mas assim, ela brinca muito. Ela tá muito certa de que ela é o que ela quer. Ela tem uns objetivos muito bem traçados. E eu acho que me faltava um pouco isso. Falta ainda. Mas eu tô um pouco mais... autossuficiente. Ela é mais manipuladora, mas você pegou mais a confiança do que a Exatamente. manipulação. É isso, Uma total. chance de se enxergar diferente, mesmo não sendo você, Exatamente. né? Que você tá tendo que viver uma outra pessoa. Exatamente, exatamente. De viver o que você quer viver. Eu escolho viver isso. A gente tem esse livre-arbítrio, né? Você já viram Esse poder de aquele escolha. filme... eu não lembro como é novo, tá? Ele foi traduzido, acho que, De Repente Linda, alguma coisa assim, mas é I Feel Pretty. Eu escutei falar. Não assisti, mas eu escutei Cara, falar. é maravilhoso. Maravilhoso. Anota aí pra mim. Assistam. Não, Anota aí pra mim. Todo mundo tem que assistir. Biografia do episódio do Vênus. Não, toda mulher tem que assistir esse filme. É maravilhoso. gente. A É com história... Como é o nome daquela... Ela não vai lembrar. Não, gente, me ajuda. Eu sei quem é Olha essa lá. humorista loira. Aí, maravilhosa. Ela me chama. que eu imaginei. E aí, só pra, assim, obviamente eu não vou dar spoiler nenhum do filme, mas a história, o que é? Ela tem muito problema de autoestima, então ela é aquela coisa, né? O sentimento da baixa autoestima, então ela é baixa autoestima. Ela apresenta, né? É o símbolo da vida dela. E aí um dia ela bate a cabeça, de novo, Eu não tô dando assisti esse spoiler. filme. Não tô dando spoiler, isso é a historinha do filme. Sim. E ela começa a se achar bonita. Ela tá igual. Só que quando ela acorda de ter batido a cabeça, ela faz assim: nossa, o que aconteceu? Nossa! E aí ela, né? Só que aí ela começa a conquistar um monte de coisa. Ela é a mesma pessoa. É isso. Mas as pessoas se apaixonam mais por ela, aí no Mágico. grupo das Ela amigas. consegue emprego, É ela não isso, sei o quê. gente, Só é que isso. tem umas cenas maravilhosas que ela chega pra amiga, tapa o olho assim no bar. Sabe, vem de costas dela. Shhh, não assusta. Eu vou aparecer na sua frente, ainda sou eu. Aí ela aparece, amiga. Tá. Não mudou nada. Porque a amiga Genial. ela assim. Incrível. Ela se vê no espelho, tipo, muito mais bonita, incrível. sabe? Gente, Mas que é isso. mágico. E aí ela começa a conquistar. Então é tipo assim, ainda é você. Só que você se vê de outro jeito. E é um lugar, quando você sim. se vê nesse É outro lugar, isso. você consegue fazer tudo o que você achava que Total. não conseguia E fazer. talvez legal seja um mesmo lugar esse que filme. estivesse Não, aqui em algum genial, momento e por questões da vida mesmo, de história, de vida, de traumas, enfim, foi ficando ali. E aí isso justifica, né? Quando a gente enfim, passa por coisas na vida que a gente vai ficando pequenininha. Um lugar da gente vai ali se apagando. E a gente acredita naquilo. Sim. E aí quando você começa a falar Crenças que não... limitantes. Exatamente. Quando a gente começa a descobrir esse lugar de novo, ele vai acendendo e não tem mais volta. Exato. Graças a Deus. Isso é lindo demais, assim. Exatamente. Lindo demais. E também são ciclos, né? Tem vezes Ciclos. mesmo que você tá... Claro. Você tá mais...
introspectiva, Sim. assim, que você não se sente Sim. tão bem, né? Ainda mais o universo feminino, gente. A gente é Nossa. muito Bombardeada. volúvel. E no meio que vocês estão... Hormônio, que- né? Que chama? Que fala ciclo. E no meio que vocês estão, que também existe uma cobrança de padrão, Total, existe uma cobrança de total, perfil. total. Então também tem uma pressão gigantesca. A gente foi Absurdo, forjada nesse infelizmente. ambiente, né? Então, assim, a gente mesmo se cobra. Não é só o externo, é a gente, tá muito aqui. Sim. Eu acho que tem. É um peso duplo, assim. O peso de ser mulher, que a gente tem essa escravidão da beleza, né? Que você tem que ser bonita, linda em todos os sentidos, por ser mulher. A mulher objetificada, né? A estrutura da sociedade machista coloca a gente nessa obrigação da perfeição, em todos os sentidos. E também tem essa coisa de trabalhar com a imagem. Porque tá todo mundo te olhando. Se você não tiver... Tudo bem que você vai passar batida. Todo mundo te olhando o tempo inteiro. Você trabalha com a sua imagem, você trabalha com a sua aparência. Então tem esses dois pesos, E sabe? daí que você tá mal na sua vida pessoal? Vai lá Exatamente. e sorria. É. Sorria a cena. E a cena. E ninguém entende. Porque eu tava deprimida, porque aconteceu tal coisa. Ninguém tá nem aí. Mas nesse Não tem momento vocês estão em simpatia. fases legais da Ótimas. vida, né? Sim. A Eu psicanálise, tô, né? assim, é porque depende do ponto de vista. Depende do dia. Exatamente. Mas profissionalmente, É sim. isso. Sim, Muito super. bem. É. Mas... Pessoalmente tá a vida reconstruindo. pessoal tá um pouquinho, Entendi. Turbulenta, né? Fase Então vamos mudar de pauta. reconstrução. Não, mas assim, mas tudo bem, porque faz parte. Eu me sinto muito fortalecida de passar por fases dolorosas, com uma resiliência, com vambora, e inspiro muito as pessoas. Inclusive, eu falo muito disso no meu Instagram. Comecei a trabalhar com o Instagram também, né? De uns 2 anos pra cá. Comecei tarde, comecei depois. E eu falo muito disso, desses processos, né? De autoconhecimento. E quando as minhas dores e eu me vulnerabilizo, eu falo, então todo mundo tá sabendo de tudo que eu tô vivendo, tá tudo bem, não é O dia novidade que você pra tá ninguém. mal, o dia que você tá bem. Eu compartilho muito isso, É, eu porque não- isso é eu comum, não- cara. Ser humano é um desafio. É. Eu vi um vídeo do Razões pra Acreditar. Vocês conhecem a página? Ai, Maravilhoso. adoro. E aí, eu não sei de quem é o áudio, porque eles botaram outro vídeo em cima do áudio, sabe? Mas eu achei sensacional, porque eu dizia isso sobre jogos, né? Eu gosto muito de jogar jogos de board eu game. amo. E eu não ligo pra ganhar, porque eu gosto de jogar. Eu não jogo naquela... Muitas vezes eu tô jogando, eu ajudo a pessoa, porque eu quero que a pessoa se dessa divirta também. também Sim, jogando. Você gosta de Você processo, gosta de né? ganhar um pouquinho, Eu digo assim, é claro que é bom, mas eu quero ajudar a pessoa. Se a pessoa tá jogando, isso é eu quero falar verdade. assim, não, essa jogada, faz essa aqui que Vai ser mais vai ser legal. melhor e tal. Eu quero que a pessoa se divirta também. Também. Não é imprescindível ganhar, né? Sim. Mas, e aí eu vi esse vídeo ontem que me pegou muito, porque o áudio da mulher falava assim, a gente tem, muitas vezes a gente se acostuma a ter que tirar as dores, a gente quer se livrar das dores que a gente sente, e a gente tem pressa. Daí ela falou assim, eu gosto de viver, e viver inclui também sofrer, então eu não tenho pressa de me livrar das minhas dores. E é o único jeito de eliminar. Eu acho isso Total. tão Isso é sensacional, muito porque bom. se você tá só alegre, você não tá vivendo, não. Então você não gosta de viver, você gosta de ser alegre. Eu gosto de viver. Então quando eu estou sofrendo, eu vou... Assume. Óbvio, ninguém curte o sofrimento, né? mas assim... Mas ele tem um momento aceita. dele também. Mas é o único. Abraça isso, porque é a única maneira de passar por isso, né? Exatamente. É a Sem única deixar maneira. resquícios. É. Porque É atravessando, é o único jeito Exatamente. de eliminar. É atravessando, é encarando. Uma referência mais lúdica, né? Que saiu Divertidamente 2 agora e fala Ai, tô doida muito... pra ver, não vi ainda. Não vou dar spoiler, mas isso todo mundo sabe, que chega a ansiedade, né, na vida da personagem, ela toma controle ali, e antes quem tomava controle no filme 1 era a alegria. E aí fica aquela disputa de quem vai tomar o controle, mas assim, depois descobre, não é um spoiler, mas Tudo bem. não é um spoiler, mas a alegria também vê que se ela tomar o controle é ruim o tempo todo, ela tem que deixar a emoção ser Olha, criada, aham. entendeu? Ela Sim. aprende isso no filme, porque ela fica assim, eu que vou tomar o controle, a ansiedade não, eu que tô controlando. Só que é melhor que não fique uma emoção só no controle. Predominante, Exato, né? predominante. A gente tem que Deixar atravessar criar. por todas. Até Perfeitamente. porque as coisas mais incríveis da vida, a gente passa, né, e se constrói através dessas adversidades, né? Com certeza. Essas adversidades vêm pra ensinar coisas e fortalecer a gente em lugares, e a partir disso a gente descobre coisas incríveis. E eu Agora, acho- a coisa triste desse filme é perceber que a mente da mãe, quem comanda é a tristeza, e do pai, quem controla é a raiva. Total. É. Total. É um detalhezinho É um detalhe, do mas filme olha ali, só. mas tipo, ó, o E você? divertidamente Você do fala. pai é a raiva no controle. Quem O da mãe é controla a a sua tristeza. mente? Quem controla a mente do palhaço? Caiu o questionamento dessa segunda-feira. Mas eu Genial. ia comentar alguma coisa que eu esqueci agora. Eu ia falar uma coisa. Você né, ia falar que uma eu coisa ia- Divertidamente, Não, foi era antes? que nesses momentos de
de dificuldade e dor, eu acho que é quando eu mais me conecto comigo. Porque eu tento ser essa coisa de fugir da dor, né? Muito pro outro, eu sou muito disponível. Você quer conversar? Vamos agora. Tu tá sofrendo, amiga, o que você tem? Vamos ali tomar um... Entendeu? Agora, quando eu não tô bem, e eu consigo identificar isso porque eu demoro pra identificar, eu tento disfarçar, é quando eu mais me conecto comigo. É quando eu me escuto, na Natália criança, a Natália que tá aqui pedindo uma atenção, uma ajuda. E ultimamente eu tenho conseguido dar conta, porque antes eu não conseguia, eu ignorava grandão. E isso em algum momento a conta chega, né? E aí eu explodia por um outro motivo. Exatamente. E olhar pra mim é uma coisa nova na minha vida e tá sendo muito especial. Que mesmo. Ai, que bom. Que lindo isso. Não, lindo e importante, enfim. E acho que faz parte do nosso trabalho também a gente usar o alcance, a abrangência que a gente tem e esse poder de... Somos muito ouvidas, temos muitos ouvidos ali disponíveis, né, pra gente, pra falar sobre isso, pra normalizar isso, para as pessoas não acharem que elas vivem isso sozinhas, que a gente não vive essas coisas. Todo mundo vive essas coisas, essas dores, essas vulnerabilidades, enfim. E é muito importante ter coragem de viver mesmo, sabe? Bom, eu vivo isso há muito tempo, de vasculhar, de ir lá e vamos limpar essa ferida. E nem sabia que tinha essa ferida aqui, vamos limpar então. Vai tirando as gavetas bagunçadas ali, vai revirando coisa, né? Organizando. Mas eu ia falar que você, assim, até que tá com sorte de que sua vida profissional tá bem enquanto você tá passando por essa tempestade, porque ali você tem um escape que tá dando certo, sabe? Total. Então sua mente se agarra numa coisa tipo, o profissional tá num estágio legal. Não, cara, é muito louco você falar isso, porque eu tava conversando com a minha irmã, que não convive muito, que mora aqui em São Paulo, mais hoje em dia, mas ela morra da minha vida. Inclusive, está cursando psicologia agora. Olha! Você foi pro seu pai e ela foi pra sua mãe. Exato. E ambas fazem psicanálise há muitos anos, né? Por conta dessa influência da minha mãe. Mas a minha irmã identificou uma coisa em mim, exatamente isso. Ela falou, eu tô mexendo em coisas muito delicadas na minha psicanálise. Traumas de infância, adolescência, que eu finalmente tô tendo estofo emocional para viver. Também a falta do meu pai, várias coisas assim, dolorosas, né? E a minha irmã virou e falou isso pra mim do nada. Cara, eu acho que... Eu não tinha falado nada sobre isso. Ela simplesmente virou pra mim e falou, eu acho que você tá conseguindo mexer nessas coisas agora, nessas dores, e tá encarando essa solidão, e tá encarando isso aqui, tá mexendo isso na análise, tá tentando curar isso, porque você tá abastecida profissionalmente. Porque a sua carreira tá te dando esse suporte emocional que você precisa pra viver isso. Eu falei, Exatamente isso. lógico. exatamente isso. Não, e essas mudanças... Ela me ligou e ela me contou. Não é? Essas mudanças, a gente tá num período muito parecido, talvez. Essas mudanças na minha vida, eu saí de um lugar onde eu morava há 10 anos com a mesma pessoa, e essas mudanças todas vêm muito num lugar onde eu tô muito feliz no trabalho. Eu gravei Checkmate, tô gravando outra série agora, aí depois vai ter a segunda de Checkmate. Oremos. Oremos. Porque eu sou muito trabalho, assim, eu me preencho muito no trabalho. Capricorniana, né? Então, eu acho que é isso. Se eu tivesse numa fase sem perspectiva, ou, né, não tão legal, assim, tão contente com o meu ofício, talvez tudo seria mais difícil. Talvez não, com certeza, tudo seria mais difícil. E você foca os seus problemas nisso, quando sua área profissional não tá bem. Sim. Meu psicólogo também fala isso. Ele fala, cara, você tá pensando nesses outros problemas agora porque a sua parte profissional e financeira tá mais estável do que nunca. Então, você começa a condicionar a sua cabeça sem querer a pensar, tá, mas o que mais que eu tenho que resolver? Porque antes a gente é viciado em resolver problemas. problemas. O seu problema é o aluguel. Exatamente. Né? Tipo, Porque até pra me preocupar com meus problemas outros, eu preciso estar vivendo em algum lugar, com uma casa, um teto, um negócio, né? Sim. E você fala, não tenho tempo pra pensar nisso não, que eu tenho que pagar minhas contas aqui. Quando essa parte fica mais ok, não tô falando, nossa, ficou muito ok, mas fica mais ok, sua cabeça fica, tá, mas e não sei o que eu vivi em 2002. É a cabeça fazendo assim pra fila dos problemas. Próximo. Aí vem o problema. Esse é o problema. Ô, senhor boleto do aluguel, senta lá que o senhor resolve. Não chegou a sua vez ainda não. Volta pro final, que daqui a pouco tem de novo, né, boleto? Exatamente. E meninas, uma coisa, tem alguma história de bastidores, de making off, uma história engraçada, uma história, assim, curiosa, inusitada, que vocês viveram juntas aí? Pode ser com a equipe, pode ser com os outros atores. Bom, no meu caso, tem a questão do cigarro, né? Isso é muito boa. Eu vou contar essa aí você vai pensando Tá em bom. alguma. Porque Giovana fuma muito, né? E eu tenho pavor de cigarro. Eu tenho pânico, a minha pressão é muito baixa. Minha pressão normal é 9/6, assim, eu desmaio. Eu sou dessas que desmaia. E eu tenho um pânico. Eu falei, meu Deus do céu. Me identifico muito.
vou ter que... Como é que vai ser? Se tiver que fumar... E eu, assim, tudo pela arte. Se tiver que fumar tabaco, eu vou fumar tabaco. E tragar, porque eu não vou fingir, porque a Giovana fuma, eu não vou fingir que eu tô tragando, sabe? E aí eu falei, não, vamos lá. E aí, a princípio, tinha ficado combinado com a arte, eu tava vendo isso com a produção ainda, se eu ia poder fumar o tal do Kumbaya, que é o cigarro cênico, que são, tipo, camomila, lavanda, tipo, coisinhas assim mais de boa pra fumar, que não fazem tão mal e tudo mais. E aí vai, não vai, porque contra a luz não parece que é tabaco, estamos vendo se vai poder usar, não vai poder usar, beleza. Nisso eu já estava treinando a apertar o tabaco em casa, porque Giovana é daquela que aperta o tabaquinho dela, né? E eu tava lá com um monte de tabaco apertado. Começamos a gravar. Cheguei lá, segundo dia de gravação. Vou poder fumar o outro cigarro sem tabaco? Não vou. Na dúvida, peguei meu packzinho de um monte de tabaquinho, fui pra cena. Inclusive com você, essa cena. Aí tô lá na cena, fumando um, fumando dois. A cena era fumando. Fumando um, fumando dois, fumando três, fumando quatro. Do nada, cortou. Eu já tava sentindo que eu tava passando mal. Tá dando um teto preto aqui. Tô passando uma boca tá seca aqui. A cara tá branca. Eu tava sentindo. Sabe quando você tá sentindo já? Tá vendo? Aí tô vendo. Tá vindo. Tô passando mal. Aí cortou a cena. Quando cortou, eu encostei na parede. Eu fui derretendo. Eu falei, gente, tô passando mal. A Priscila, a nossa outra diretora, olhou pra mim e falou assim, o que tá acontecendo? Você tá branca, a sua boca tá roxa. Você tá bem? Eu não tô bem. Passei mal. Fiquei 2 horas. O set parou. Porque eu passei mal num nível que eu... Juro por Deus, vontade de vomitar, vontade de morrer. A pressão não caiu, despencou. Não, a pressão despencou. Eu não sei como eu não desmaiei. Eu encostei na parede, eu fui descendo, fui vendo tudo preto. E eu agachei, fiquei no chão assim. Falei, quer subir pra deitar, botar a perna pra cima? Eu falei, não consigo me mexer. Eu não tô conseguindo mexer. Calma, espera um pouquinho aqui. Aí quando eu consegui mexer, foi um monte de gente me rebocando. Eu cheguei num quarto preto, fiquei com a perna pra cima. O meu ex-namorado, que era médico, eu falei, o que eu faço? Comprei um monte de remédio, Gatorade. O set ficou parado 2 horas, porque a bonita fumou cigarro, desnecessariamente. Você foi de delegada poderosa pra Bridget Jones All by Myself. E ela antes Derretendo na parede. Giovana Então, é cigarro. Giovana brabona, fuma, eu vou fumar. Tá louca? Eu vou tragar. Tava fardada Eu nessa que cena, fiz tava esse de tabaco coldre. aqui. Exato, eu que bolei esse negócio aqui, eu sou braba. Aí Nossa, fumou, a brabeza foi de arrasta. E você ficou preocupada nesse momento? Muito. Você percebeu ela saindo? Não percebi. Eu tava lutando a Olha que personagem. atriz. Olha que atriz. Eu tava Não, bem eu na também Maia. tava- eu também tava tava aqui bem na também. Maia aqui, ó, só pensando em mim. A Maia bem egocêntrica casinha. Mas era Se uma falar cena Leonina, na garagem, a gente era, acaba não era aquela na garagem? Era lá embaixo, Foi na frente isso, do elevador. Eu me lembro, nossa, eu me lembro nitidamente. Nossa senhora. Qual que é o signo da Maia? A Maia, ela é Eu fiz escorpião. uma mapa astral, Ah, tá aquela. bom, tá Eu fiz uma mapa astral, sabia? Mas tá anotado, eu não lembro. A gente anotou, a gente gravou um negócio desse aí. Você sabe qual que é o signo da Giovana? Eu fiz também, Giovana Capricorniana. Eu lembrava que o da Maia era escorpião. Capricórnio, ascendente em Aquário, Vênus em Escorpião em Ares, Mercúrio em... Eu não sei nem o meu da vida. Ai, não lembro o Mercúrio. não sei Eu fiz tudo um isso mapa. mesmo da vida. Gente, juro, isso me ajuda muito Claro. a criar. Me ajuda a entender coisas de personalidade dela, porque eu entendo de astrologia, então me ajuda porque eu... Ah, não, ela foi possível aqui porque ela tem a lua em Ares, entendeu? Justificando tudo pelo signo. Claro, isso é mais uma das ferramentas que ajuda. Sim. É verdade. Gente, aí nessa cena aí, que eu morri, Deus, eu fui de arrasta. Aí depois falaram, mas você não pegou o cigarro, um monte... A arte tinha feito um monte de cigarro de Kumbaya pra mim. E eu fui pegando o meu, lá do tabaco, toda metida, passei mal, Passou mal. de bobeira. E aí nunca mais usou tabaco? Nunca mais usei tabaco depois. Agora De cena, só fumava. camomila. Mas aí tinha essa coisa de... Às vezes eu apertava uma cena, tinha que fumar direto. Aí apertava, dava um corta, trocava o cigarro aqui, entendeu? E a gente Já foi tá assim. profissional já. É. E você lembrou de alguma história? Cara, eu não assim? lembrei. Mas tem uma coisa interessante que não é de checkmate, mas eu vou falar porque eu acho que enfim, é uma história legal. Eu fiz uma série de zumbi da Netflix e eu lembro que o sangue era feito com mel. E aí a produção toda se mobilizou quando eu falei que era vegana, se podia evitar, né? Fizeram um sangue com melado, né? Como é que fala que é melado, né? Melado de cana. Melado de cana. E aí o sangue oficial da série, porque tem muito sangue, muito zumbi, a gente morde as pessoas e Virou tal. o seu sangue. Virou o sangue, todo mundo usou o sangue vegano. Eu fiquei tão feliz. Porque imagina quanto mel das abelhinhas foi poupado Verdade. nessa produção. E aí, do nada, a personagem lambendo sangue. Isso! E era gente, era gostosíssimo o sangue. Então, Imagina. aí Meu fica Deus, bom pro canibal, zumbi, né? né? Os zumbis, né? Aí Fala, fica "Derrama bom aí." pro zumbi, Tá né? explicado. Super gelado. Se fosse vampiro, então, nossa.
E que de mais? presente de fã, assim, o que vocês já receberam que Ai, vocês a ficaram, gente meu não conseguiu Deus? abrir. A gente não abriu ainda. Quer dizer, porque eu Porque fui ontem a embora... gente recebeu um monte. A Foi. gente não conseguiu abrir ainda. Mas eu fui embora antes, que eu fui de carona. E aí eu deixei com as meninas. Eu vou ver hoje. Não consegui abrir ainda. Mas já recebi joia, recebi um colar lindo, dourado com uma pedrinha brilhante. Já recebi também a exibição em Nova York, no dia da estreia. Fizeram lá, colocaram um vídeo, um tempo de Times tela. Square? Na Times Na Times Square. Square. É. Chique, hein? Muito Chiquérrimos. chique. Olha, meu Ganhei essa fandom. brusinha. Amor lésmico. E são duas lesminhas. Nossa, Gente, isso que é muito lindo! fofo. Ai, que fofo. Agora que eu vi. Nossa, que eu não tinha, não tava dando pra ler. Amor lésmico. É muito Amei. bonitinho. Que fofa. O que mais? Ah, Joias. Você ganha pulseiras. Eu tenho que ver, não abri Eu ainda, também não. né? Eu não consegui Foi abrir o primeiro de ontem. contato com os Mas sonhos eu, de vocês? eu já que recebi vocês umas fizeram? coisinhas. Você já tem caixa postal, Chocolates, né? É, chocolates. E você deu flores. seu endereço, né, Eu linda? dei o primeiro só, mas eu não abri a caixa postal, ainda vou abrir essa semana. Ah, entendi. Eu abri a caixa postal. Mas eu tenho que até ir lá, né? Porque tem pouco tempo também, né? O que mais, gente? Vocês lembram alguma coisa? Flor, não, flor o Dia tempo dos todo. namorados você ganhou flores? Ganhei muita flor de Gente. pra nossa namorada. Ótimo. Bom que elas me preenchem nesse lugar, entendeu? Agora. Entendi. No momento que você tava precisando. É ótimo. Cara, fica. Não, que legal. Chocolates, coisinhas assim. Acho que teve mais alguma coisa. Não, o de ontem teve um monte de coisa. Teve Tiveram mesmo. quadros, tiveram. Vocês vão ter que abrir uma fotos. live pra abrir É, todos pra os abrir todos. presentes. Recebidos. Foi um sacão, Recebidos. assim, foi muito fofo, foi muito legal. Vocês vão conseguir abrir juntas? Não sei. Ah, Ela eu vou tá embora. gravando Eu tô igual a gravando e eu doida. volto hoje pra São Paulo, pro Rio. Mas eu acho que saindo daqui a gente vai fazer alguma coisinha, porque eu vou só à noite agora, eu não vou mais. Ai, que bom. Que bom. Amanhã aqui é Porque feriado. eu ia sair correndo. Você ia sair eu ia sair correndo correndo direto direto. do É. episódio? Mas amanhã não grava, grava mais Não, tarde. gravo, mas é só às 2 da tarde. Ai, que bom. Mas vai ficar mais tempo. E vocês têm se visto? Fora dessa época de gravação, vocês Toda têm se visto quinta. bastante? Ah, pra assistir Ou o no episódio. aniversário de alguém, de repente, verdade. né? Teve aniversário. Onde a gente foi esses dias? Ah, das meninas da... Ih, Da esqueci o Amanda, nome. Da do Amanda, elenco. da Amanda, que deu elenco. Uma das atrizes do elenco. Mas toda quinta a gente se encontra pra gravar live, a gente faz live junto. Ai, tá sendo tão bom porque eu tô muito apegada. Também, Então tá eu muito não difícil saí quando disso aqui. acabar, gente. A primeira temporada acho que Não, vai mas bater não uma Não vai depressão. acabar, não. Porque vai É. acabar e a gente vai continuar se reunindo pra fazer conteúdos pro Ponto. Exato. Isso não acaba, não é assim, não. Só que assim, a gente Pensa tá nisso, apegada, não. entendeu? Tá, a gente tá muito. apegada nesse universo, sabe? Porque ele tá preenchendo muito. Nossa, eu tô vivendo Então, muito isso. A gente tá vendo muito isso. Eu acho que é a primeira vez que eu já fiz alguns trabalhos, mas esse eu tô vivendo ele, tipo, muito. Porque geralmente termina de gravar, beijo, até Tchau. mais. Faz o grupo legal, tal. Não se sou tiver- mais zumbi. Um beijo, Aham. Não, todos os trabalhos, eu tenho algumas amigas, assim, que eu não convivo muito, mas esse é o primeiro trabalho que eu fiquei amiga do elenco. Real, pessoal, assim, muito amiga. Convivia, fazer tudo junto. A Nathalie, eu falo com Eu ela vou todo morar dia. com a Não fico Nathalie. um dia sem falar com ela, eu não consigo. Ficar um segundo, né? Então, assim, a gente criou laços muito concretos, sabe? E é lindo isso. Vocês estão respirando o projeto. Total, e eu Sim. consulto a Sofia pras coisas da vida, perguntar, amiga, o que você acha? É, a gente... A gente tá muito cúmplice. Conselheiros amorosos, o céu astrológico, enfim. Tá bom pra quê hoje, amiga? Me conta, porque eu não conheço nada de signo. Agora, quando vem gente da música, a gente sempre pergunta o feat dos sonhos. Qual é o ator ou atriz dos sonhos pra vocês contracenarem? Eu já falei isso em live e vou repetir porque eu sou a minha musa, a minha diva. A Meryl Streep. Diva. Ela é tudo, né? Nossa. Ela é um é. escândalo. Sonho. Ela é. Ela é uma atriz que, assim, muita estrutura. Nossa, Você viu aquela cena da premiação que as meninas sobem e ela encarna a Miranda? A Miranda? Gente. Ela tá aqui, E de repente as duas vezes vibra. mais ela... Oscar. Nossa, mas muda! Ela Completamente, é. olha, me arrepiei de novo. Você fala umas coisas que me arrepiam. Não. É umas referências, né? E ela muda Meu aqui, Deus. ó. É aqui, ó. É um negocinho aqui que é... Não, ela é uma dojo, aqui, assim, gênia. Surreal, É Ela uma o gênia. A3? O metaforando. É, aí. aqui, assim, ó. Não tem um trabalho dela que eu não falo, nossa, que gênia. Ela é gênia do realismo. Ela é. Gênia. Ela manda e Escolha desmanda. de Sofia, Assim. tudo. Tudo, Nossa, tudo, tudo. tudo. Não tem um trabalho dela que... E Ela você, fez as Nath? pontes de Madison, né? Aham. Ponte de Madison. Maravilhosa. Maravilhosa. Não, ela é assim. Nossa, Clássicos. Esse filme dá vontade de catar a TV e quebrar no chão umas 3 vezes. É que a TV é cara, precisa quebrar. Senão a gente... Cara, eu vou falar a Fernandona.
Fernanda Montenegro. Eu trabalhei muito com o filho dela, que ele é diretor. Ele dirigiu em Zumbi, na série de Reality Z. E me dirigiu Magnífica, que foi meu primeiro trabalho nas 3 temporadas. Cláudio Castro, o filho dela, maravilhoso. Mas ela, pra mim, é assim, uma pessoa que talvez num ambiente, estivesse assim, no mesmo ambiente que eu ia ficar nervosa. Já aconteceu, eu fiz uma participação numa novela que a minha cena era com Lima Duarte, Laura Cardoso... E Fernanda Montenegro tava na novela, ela entrou e era aniversário dela. Tem uma foto, gente. Eu tremia, eu não conseguia falar. Imagina, ela pensou, nossa, quem é essa pessoa que começou hoje na atuação, né? Só os maiorais, né? Não, assim, aí no camarim passando o texto, tava eu, Lima Duarte, Laura Cardoso e a Fernanda chegou com um bolo ainda, né? Que era aniversário dela. fofo. Foi, tipo, um momento, assim, surreal. Surreal. E ela tá em cartaz aqui em São Paulo. Pois é. Inclusive, Quem a gente sabe? podia assistir, hein? Verdade. Mas Se eu acho que é no conseguisse final de semana. ingresso, só. né? Vocês voltam. Ah, é? É. Né? A gente Mora faz aí aqui um do bate-volta, né? É, custa nada. Se A gente acostume. pode ficar também. Se acostume, Vamos ficar. né, com a Ponte Rio-São Paulo. A gente pode traz o gravar. elenco pra isso que eu ia cá. falar, a gente pode gravar o ponto off de ponto quinta-feira off aqui. Vamos gravar aqui. Pode vir aqui. Olha Aqui, só. aqui mesmo, Ó, no a TV Vênus. tem. A TV. Pronto. A gente, Imagina o Pronto, reagindo Faz aqui. aqui. a gente Grava o combina resto, a isso. reação de É vocês quinta-feira que horas? Às 8. 8. No canal da Toda pontuação. quinta às Não, 8. não estamos usando o estúdio, pode ficar Olha à aí. vontade. Pode- Não, a gente vai estar aqui. É, não, É, na não, verdade... tipo assim, não estamos usando, não tem problema. É, não vamos estar Pode, a gravando, gente vamos estar no reserva pra ar, vocês. né? A gente fecha pra Fechado. você. Porque às 8 é o episódio, a gente faz a live às 7, uma hora antes. É. Então, Pra Pra esquentar. esquentar Faltam o povo. 3 episódios pro final da temporada, né? Sexto, É 4, né? sétimo e oitavo. Ai, 3. São 3 Ah, episódios. é, 6, pro 7, final 8, é da verdade. temporada. É. Tô ansiosa pra sua pergunta, que eu já vi você Ah, é? perguntando Você ali. viu que eu já... Mas não é uma não, amor. Você acha que elas iam mandar só uma? Tem várias mensagens aqui. Ai, adoro! Ó, Minhas lindas. a Areza mandou: Oi meninas, acompanho o Vênus desde o início. Não poderia deixar de parabenizar a Yas e a Cris pelo trabalho incrível que estão fazendo. Vocês são demais e o novo formato do Vênus está fantástico. Obrigada! Agora vão minhas perguntas para Sofia e para Natália. Como vocês se preparam para interpretar essas personagens tão complexas e quais foram os maiores desafios que vocês enfrentaram? A Maia e a Gil são perfeitas. Por mais que a gente tenha falado um pouquinho A gente sobre já isso, falou, é. vocês podem falar alguma coisa diferente que vocês não citaram, né? Se tem algum preparo peculiar que vocês fizeram. A gente teve a nossa preparação, que foi muito corpo, pra gente se conectar através do corpo. Que foi muito interessante pra mim viver isso simultaneamente com a preparação psíquica, né, de construção da psique e tal, e entender a nossa relação, o que eu quero dela, o que eu espero dela, e viver isso no corpo, e a gente se conectar no corpo. A gente encontrou muito a nossa química através do... Lembra da onça, da pantera, na preparação. Que onça, que pantera. A gente bicho tinha você que eleger seria? um animal. Pra cada personagem, tá. né? Falar, nossa, a E aí? pontuação... É. A pontuação O Ricardo tá aí, Conte, bem nosso louca. preparador. Soltando onça e pantera no Imagina. set. Pra vegana. Imagina, não fazia, não é? Ó, agora vocês têm que se Ela é. abraçar e fugir juntas da onça. Imagina. Essa é a cena. Cada uma... Ah, entendi. É. Vocês encarnavam esses animais. Isso. Ó, E aí ele vinha esse selvageria. corpo. Muito. E foi muito incrível. E veio assim, você era pantera, eu era onça, né? E veio muito esse corpo a partir daí. Mas assim, em relação à preparação... e acho que assim, o que a gente não falou que é interessante ser falado é logo antes de entrar em cena, né? O que você faz... Que tem o processo de construção de personagem e você preparar esse corpo para estar disponível para cena, né? Para entrar em cena. E isso a gente não falou muito, né? Eu para mim é imprescindível meditar antes de entrar em cena. Eu preciso TDAH, né, gente? Eu preciso estar aqui. Então para isso eu preciso de alguma coisa para me concentrar. Meditar é muito importante para tudo. E acho que, dependendo do nível de complexidade emocional das cenas, também um silencinho, tá mais concentrada, tá mais aqui. E o que mais, assim? Cara, uma coisa que eu acho legal falar, né, com relação à construção da Maia. A Maia, ela é muito vista como vilã, e ela não é, e eu vou defendê-la. Ela é uma anti-heroína. Ela tem um comportamento um pouco questionável, um pouco imoral, mas ela tem uma justificativa, sabe? Eu acho que não é gratuito. Eu acho que todo mundo tem, né, essa coisa yin yang, tem, né, os dois lados ali. Claro. E por mais que as atitudes dela pareçam um pouco descabidas, desproporcionais e muito
de uma pessoa cruel apenas, eu acho que tem uma raiz muito forte e ela é muito justiceira. A gente fala que Maia é sobre vingança, mas eu acho que é sobre justiça. Defendendo a personagem. Eu tô vendo a defesa Mas que você Existe tá um falando. passado, é tudo muito Só porque justificado. ela é vingativa, Só porque manipuladora, Só por isso. Egocêntrica. cruel. Ela, como a gente falou, ela é fruto do que ela viveu. Então ali talvez tenha faltado um carinho, um cuidado, um afeto, ou alguém tenha tirado alguma coisa muito valiosa dela de uma maneira muito brusca. E aí ela quer justiça. Entendi. Sim, Que total. não se E sabe descobrir ainda, isso. né? Não se sabe ainda. E a gente tem que defender o nosso personagem. Dentro da criação, né, da preparação, eu criei. Mas não necessariamente vai estar completamente alinhado com o que vai vir por aí. Porque a fanfic, ela existe, mas a gente não leu. Tem Eu isso. preferi não ler. Ah, tá. Pra você não prefere. ser Eu também sugestionada. preferi não Lembrei ler. de um caso curioso. Posso Manda. falar? Claro. Eu fui fazer o teste, e aí eu era a segunda pessoa do dia a fazer o teste. Isso é legal. E na minha cabeça, de acordo com o roteiro, que era um monólogo e uma outra cena, e o briefing de personagem mesmo que eu recebi das diretoras, eu tinha criado uma coisa na minha cabeça. Essa coisa mais centrada da Maia, uma voz mais de peito, um olhar mais fixo, uma pessoa muito segura, mas muito sóbria, no sentido de ser mais contida. Fui pro teste, tô lá esperando, na salinha, e eu consigo escutar a primeira menina que tava fazendo o teste. Ela fez a Maia num registro completamente solar. Sofia na vida. Gente, não sei o que, um lugar meio afetado, e a personagem até então era paulista, e a menina fez um sotaque, não sei se ela era paulista de verdade, mas uma coisa muito, tipo... enfim, tava muito solar, tava muito diferente do que eu tinha imaginado. E geralmente quando a gente escuta o teste da outra pessoa, ou vê outra pessoa fazendo uma cena que a gente vai fazer, a gente fica sugestionado ali, né? E eu falei, será que eu vou pra esse lugar um pouquinho mais Natália? Porque eu tenho esse registro outro. Aí eu falei, não, eu vou ser fiel ao que eu construí. Porque eu acredito muito no que eu construí. E eu estudei muito, e eu quero muito esse personagem. Fui fazer. Menina, fiz. E aí, Era eu mesmo. e aí, eu só fiquei sabendo depois, no dia do teste, a roteirista, a Evelyn, tava lá. Quando eu terminei de fazer o teste, Quando eu terminei de fazer o teste, ela mandou pro grupo de amigas, já tenho a minha Maia. Imagina se eu tivesse caído na pilha da atriz anterior. Se eu tivesse feito Falando, coisa nossa, diferente. será que eu tô bem louca e a Maia Pois é mais solar? As meninas disseram que eu já entrei como Maia, porque eu tava... Porque eu sou um pouco Maia no estilo, eu acho. E eu tava de... Acho que era esse blazer, inclusive. Acho que era esse. Eu tava de blazer. Eu tava de blazer, eu tava tipo. E a Maia tem essa coisa, ela é dona de uma galeria de arte, ela tem uma coisa, assim. Fashionista. Exatamente, Total, exatamente, total. essa palavra. Obrigada. E aí, inclusive, seu look ela super usaria. Super. E eu também, inclusive. Que número você. Brincadeira. Eu também usaria o seu. A gente vai trocar de look. Pronto. E aí que foi isso, é uma curiosidade. Se eu tivesse. Né, se eu tivesse. Há 2 anos atrás eu teria, como, né, na coisa da insegurança muito, enquanto atriz. Acho que ator é um bicho inseguro como um todo, né? Assim, tipo, precisa muita aprovação Isso que eu do ia falar. outro, Necessidade de né? aprovação. Porque a gente faz muito pro outro. E aí. É que é isso mesmo, né? Você gente faz quer pro acertar. outro aprovar A gente mesmo. quer acertar, é isso. a gente quer A gente acertar. quer fazer parte. Então, quando a gente vê uma pessoa fazendo de um jeito, amado. talvez seja um pouquinho mais assim. Mas eu falei, não, vou ser fiel. E que bom que eu fui. Que bom. Que bom, que Porque bom. aí você que bom. passou. Foi. Porque aí a gente tá aqui agora. Vamos pra próxima aí? Vamos lá. Malu Dácio mandou aqui. Oi, galera, tudo bem? Conheci a série por acaso, no TikTok. E me surpreendi com a cobrança que alguns fãs têm, querendo saber da vida pessoal, etc. Como vocês lidam? E as e Cris, vocês são muito fodas, sempre na torcida. Beijo grande. Beijo, Malu. Beijo, Beijo, Malu. Malu. Gostei. Ai, gostei muito dessa pergunta também. Eu me sinto muito pressionada. Inclusive, eu tenho vários surtos com isso. Jura? As meninas que trabalham comigo, elas ficam assim, calma, respira, não precisa responder todo mundo, não precisa atender todas as demandas, não precisa tanto, não precisa... Tá tudo bem, não conseguiu, tá tudo bem. Elas cobram muito. E assim, elas são muitas, e você tem que responder todo mundo o tempo todo. E se você não responde, você não me ama, você é uma isso, você é uma aquilo... E aí eu vira e mexe, agora eu já desapeguei. Porque agora eu já entreguei nas mãos de Deus. Mas vira e mexe, eu fazia uns stories assim, gente, olha só. Vamos lá, pegar na sua mãozinha aqui, vamos conversar. É o seguinte, eu tenho uma vida, não consigo responder a todo mundo, vocês são muitas. Quando eu falo aqui publicamente, no meu Instagram mesmo, eu tô falando com todas vocês, então sintam-se amadas, acolhidas e abraçadas, mas é porque, de fato, é humanamente impossível. Nem com 2 pessoas me ajudando no meu Instagram eu consigo. É humanamente impossível conseguir atender a todas, responder a todas e as demandas E de na todas. mesma intensidade Claro. ali pra todas. Não, e eu acho que um detalhe, É pior muita do que você gente. nunca responder uma DM na vida, nem aceitar a solicitação, é você responder uma vez e depois não aparecer mais. Esse é o meu É uma grande problema. cobrança. Porque eu reajo às coisas, né? Quando aparecem lá as bolinhas, eu vou reagindo. Tem coisa que eu mando uma carinha, não mando só um coração. Mas quando eu mando uma carinha, vai pra DM. E aí
aquela pessoa fica cobrando. Eu acho que a maioria, no geral, acho que entende. E é legal que E aí você explica e elas entendem. E é isso, porque o ser humano, se você se vulnerabiliza, elas conseguem ter um pouco de empatia, de Claro. entender a sua dor, entendeu? É Então isso. a gente abre muito live. Em live eu falo muito isso. Eu falo, gente, Gente, eu olha, adoraria, tô mas- aqui me abrindo pra vocês. Aqui, aberta. Cara, olha só a minha vida. Olha só o que eu faço hoje. Olha o que eu fiz hoje. Olha o que eu fiz aquilo. Eu fiz isso. Eu trabalhei nisso. Eu trabalhei aquilo. Eu não tô conseguindo dormir. Não tô conseguindo comer. Eu vira e mexe, eu tenho que comer em pé porque não dá tempo. Eu não carro. tenho tempo. Eu fico mal. Eu tenho crise de ansiedade. Vocês estão me dando crise de ansiedade. Eu falo, eu tô com crise de ansiedade. Calma. Sabe o que eu acho maravilhoso? Então elas entendem, sabe? É que tem fãs que já pegaram isso e defendem a gente perante outras que cobram. Nos grupos, às vezes, tem uma... A Natália nunca Deixa aparece ela, aqui. ela tem que descansar. É isso. E comparam Elas defendem- vocês também. Aham, Tipo, também. a Sofia responde mais. Tem grupos que a gente tá juntas, né? E aí, a Natália nem apareceu aqui hoje. Aí eu entro... a Sofia não responde. Existe Eu esse sou a que lugar. não responde. Mas Entendi. enfim, mas é isso, gente. É o Faz que dá, parte. porque a gente também precisa fazer a vida acontecer. A gente tem uma carreira, a gente tem uma vida, a gente tem coisas que a gente já fazia antes. Mas eu Isso confesso toma que ainda muito todo bate no tempo. lugar de culpa, porque eu queria ter. Elas estão fazendo a gente acontecer. Elas fizeram a gente estar aqui, literalmente. Então eu me sinto uma dívida de gratidão, mas a gente não tem que meio que se blindar disso, senão a gente não Mas dá a gente conta. faz Tem que o que a ter gente canais. pode. A gente faz encontrinho, a gente abre live. As entendeu? lives são um canal. Então, combinar, porque o combinado não sai caro. Combinar, ó, nossa interação vai ser mais pelas lives, tá bom? É Mais isso. pelo encontrinho. Ou mais na quinta-feira, quando que a gente boa for ideia. assistir o episódio. Total. Né? Senão vocês ficam malucas. Uma dica Porque que quem não me tem deu fim. foi a Júlia ou foi a Adri, me deu uma dica maravilhosa, porque separar as DMs, tipo, colocar em geral e Nossa, na a minha- principal. a minha Eu é não assim, tinha isso antes. anos. Antes era. Jura, amiga? A minha é assim, há A anos. minha era tudo um negócio, assim, aí tinha coisa importante de trabalho, tipo, sei lá, teste, que eu não via porque tava cheio de coisa de DM de mensagem de fã, mas agora eu separei. E isso ajuda muito. Não, Aí eu pego. principal e geral. Aí eu pego uma partezinha do dia, ou a cada 2 dias, uma horinha e tal, pra responder, pra dar uma Responder olhada, dar uma alguns. atenção. Mas elas abusam um pouquinho, vocês abusam. Por exemplo, tipo assim, Natália, preciso falar com você, é urgente, marca no Agora. story. Agora, uma coisa muito urgente, muito grave Tem que ver aqui aconteceu. agora. Aí você vai vendo nada demais, gente. Que poderia É um assim, edit lindo, mas assim... Qual estilo de colar você gosta que eu vou comprar um presente? Eu sei, porque eu também recebo algumas. Eu imagino. Assim, urgente. Urgente, É questão de pelo vida- amor de Deus, é questão de vida e morte. Aí eu fico super preocupada. Falo, oi, tudo bem? E é tipo uma pergunta que normal. Mas assim, eu entendo também a intensidade da série nesse Sim, sentido. pelo porque nicho, né? Pelo nicho. Essas fãs ofendam de Fifth Harmony sempre foi muito intenso. Eu acho que elas estão num lugar aí de órfãs do Fifth Harmony, porque Sim. acabou. Eles separaram meio que Camila, Lauren, elas também não interagem muito. E aí, quando se criaram as fanfics, as pessoas colocaram toda aquela intensidade que tinham nas fanfics. E aí, quando se faz uma série com atrizes brasileiras e atores brasileiros, pra elas é uma representatividade enorme, entendeu? Absurda, algo mais acessível do que Fifth Harmony. Então, elas jogam tudo aquilo que tem de sentimento do fandom. A carga vai canaliza. pra vocês. É Não, verdade. e tem, gente, isso que é legal, puxar esse gancho, porque a gente tem fã no mundo inteiro. Então, A eu gente vi recebe marcando em muita inglês, mensagem, espanhol. inglês, espanhol, E até Grécia, Turquia, Arábia, Bulgária. todos No os Oriente lugares Médio do tem. mundo. A gente Tem. recebe mensagem em várias línguas, assim, fã no mundo inteiro. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Isso é muito legal. E os edits ficam famosos no Twitter, né? Vocês Pois veem é. vários cortes, assim, trechos. Ó, que legal. É. Ó, vamos ver uma Próxima. próxima aqui, ó. Peraí. A Detailnet, a Nath, né? Mandou, o podcast está incrível. Gostaria de fazer uma pergunta para ambas. Tem alguma característica ou história que vocês consideram especialmente desafiadoras na hora de interpretar? Um beijo da Alexa, amo vocês. Beijo, Alexa. Um personagem que a gente talvez não tenha feito ainda, É, isso? como assim? Eu não entendi. Uma característica difícil de interpretar na Giovanna e na Isso, Maia? acho que da personalidade, tipo, uma característica difícil na interpretação. Legal. E legal? Porque é alguma coisa diferente de vocês, Sim. né? Sim. Cara, tem uma coisa, assim, que eu sinto que a Giovanna... O que acontece? Essa coisa de eu ser meio TDAH, de eu ser muito TDAH, eu sou muito hiperativa. E aí o braço e não sei o quê. E a Giovanna, ela é dura, ela é reta, ela é concisa. E às vezes o meu movimento, mecânico mesmo, ele é meio inconsciente, né? E quando você tá operando numa verdade, às vezes vem coisas suas. Sim. Só que tudo que eu sei da Giovanna, que eu criei, que eu vivi pra Giovanna, ela é mais concisa. E acaba que às vezes o corpo motor
é um desafio eu deixar essa movimentação mais dura e mais concisa também. Eu tenho que prestar atenção. Coloca uma jaqueta PP. Não, e a parada é que, Giovana, é só jaqueta GGGG. Muito bom. Não é? Porque daí você não consegue, porque o ombro não vai aqui, ó. Exato. Vai ficar tudo pequenininho. E é isso, assim. A Giovana é mais concisa, ela é mais dura, ela é mais direta, ela é mais cirúrgica. É essa a palavra pra ela. Ela é Mais tudo sisuda muito... também, né? Aham, total. E é tudo muito minimalista, assim. Sim. Também é uma palavra muito boa. Que é muito oposto. E tudo bem, e é muito interessante encontrar esse lugar. Só que às vezes eu tenho que... É mais desafiador. É só isso. Porque é de muito É o distante mais, de mim. é o detalhe. É o detalhe E o mais seu? desafiador. Eu não chamo nem de desafio. Eu acho que a Maia é carioca, né? Então, e eu sou muito paulista. Então, eu acho que tem até uns lugares que eu vi, diretora, que eu vi que eu falei muito paulista. Tem que segurar melhor esse sotaque. Mas eu acho que é isso, ficar atenta a ter muita verdade na atuação, falando com um sotaque diferenciado, com o S e o R ali em outro É lugar. a mesma coisa. Quando vem o natural, você volta pro seu natural, né? Exatamente. Total. É. Total. E acaba sendo uma ferramenta pra gente acessar também a Maia. Porque quando eu tô falando mesmo, não é mesmo? Já me vem um outro lugar que É me Maia. aciona. É Maia. Aham. Agora, não é mesmo? Se associa. Essa é Natália. exatamente, Mesmo é mais desconstrói. Natália. Que legal isso. É. Que legal. São Na registros pala que registros fazem, vocais, exato. né? Aham. Eu uso muito isso quando eu vou imitar. Eu imito algumas vozes, né? E aí, pra eu puxar a imitação, eu sempre tenho uma palavra fixa daquela pessoa que eu tô imitando. Aí eu fico... Ai, genial. Isso é muito Genial. legal. Pra Legal. acessar, né? Pra acessar esse registro. Mundinho, Nath Pink mandou. Carol mandou. Oi, Nath. Oi, Sophie. Queria saber o que vocês falariam hoje pra vocês mesmas lá no início da carreira. Vendo onde vocês chegaram agora, qual conselho dariam? Como vocês, Carol. Desiste não, amiga. Eu ia falar isso, porque já tentei não ser atriz. E foi a pior coisa que eu fiz pra mim mesma, enquanto pessoa física. Assim, não desiste. Eu tô ainda nessa, tá? Tenho que falar todos os dias isso um pouquinho. Mas é isso. Fé, persevera. Isso é... Nossa Senhora. Se emocionou. É impactante demais isso, assim. Porque é isso, é uma carreira muito... Vocês sabem, uma carreira muito difícil de ser sustentada financeiramente falando. E a gente tem necessidade de sobrevivência na vida, né? E a paixão pela profissão. E a paixão pela profissão e tudo. E tem caminhos. E aí você vê, nossa, eu fui por esse caminho, eu errei tanto tempo. Porque eu fui nesse caminho, eu poderia ter chegado aonde eu queria estar, que é uma coisa utópica e zero palpável. Mas assim, se eu tivesse feito isso antes... Enfim, eu acho que... O que eu falaria... só lê Stanislavski mesmo. Não lê Grotowski, essa galera, não. Foca no Stanislavski. Vai dar bom. Porque, assim, academicamente falando, eu acho que é uma questão... O talento do ator é o quanto ele trabalha o talento dele, né? O tanto que ele estuda e aprimora o talento dele. Então, se você se mantém em treinamento, isso é uma coisa que o CT me ensinou muito. Se você se mantém em treinamento e muito focado, e aquilo vira sua prioridade, isso é a coisa... mais importante da sua vida e você dedica muito tempo e energia naquilo, não tem como as coisas não acontecerem. Não tem como. De alguma forma. De alguma forma. Vai Nós somos acontecer, atletas, né? Atletas da emoção. Então a gente precisa estar em constante treinamento sempre, estando em cartaz ou não, estando no ar ou não, né? Fazendo alguma coisa, gravando ou não. Porque é exercício. Atuar é exercício. Tá vendo? Por isso que a vida traz os problemas. É isso, pede por quê? Que é pra ir treinando. Ficar achando o quê? Se Laboratório o tempo todo, né? Tempo tá, não vou te deixar muito felizinha, não, meu amor. Vai dar uma chorada aqui que é pra movimentar. Mas é isso. Esses dias eu tava... Caraca, é muito louco você falar disso. Porque eu Vamos falei treinar isso na isso minha pro mãe. análise. Dá uma chorada. Tô Não, falando tô que sua irmã ligou pra gente? Não. Tô chocada. Eu falei isso na minha análise. Eu falei... Cora, minha psicanalista. Um beijo pra Cora. Eu acho que eu tô apegada nessa dor e nessa situação que me faz sofrer, porque isso é o que me dá a vulnerabilidade que eu preciso pra acessar esse momento anterior, que é o que me faz chorar em cena. Eu tô apegada, eu não quero largar essa dor, porque é essa dor que tem sido meu combustível emocional. Então, a gente como ator, quando a gente tem uma trajetória muito sofrida e dura, a gente tem momentos anteriores de muito sofrimento, isso é o nosso combustível emocional, porque quando a gente precisa chorar em cena, quando a gente tem que estar vulnerável em cena, Acessar esse a gente lugar, acessa sim. isso, né? Personalizações na Eu nossa tenho vida. um texto que me emociona muito.
sempre que eu leio. Então, se eu preciso, eu leio esse texto. Olha aí. Tá vendo? E como eu já sei ele de cor, eu passo, entendeu? Aham. Eu Muito recito bom. Olha, isso que Eu tenho interessante. algumas ferramentas também. Algumas músicas me colocam nesse lugar. Eu sou vegana, né? Foto de bicho em sofrimento, vídeo de bicho em total, sofrimento. total. Isso pra mim é tipo assim... Não preciso nem ver muito. Assim, eu lembro como é, já... Ah, tá. É isso, bora. Aham. São os gatilhos, né? Você já tá Total. muito ali, né? Tá muito Eu ali. lembro que eu usava esse texto em reunião de pais, porque é um texto bem forte mesmo sobre Sim. filho e tal. E eu dei aula há 10 anos. Eu não conseguia ler, então eu falava assim, vamos fazer diferente, cada pai lê uma frase. Mas é porque eu não conseguia mesmo, porque eu ia chorar na reunião de pais, sabe? Tá Me vendo? emociona real, é muito bom. e autoconhecimento, a gente precisa entender nossos ótimo. gatilhos. O que aciona os gatilhos que a gente precisa que sejam acionados, né? sim. Pra que a gente entregue essa emoção que é nossa. Que a emoção da Giovana é a minha, né? Eu preciso entregar. Como é que eu acesso isso? Sim. A gente conversou com alguns atores e atrizes que vieram aqui. Por exemplo, vem muito na minha cabeça a Priscila Fantin, falando que ela emendou uma novela na outra como protagonista por muitos anos. Então, quando ela deu uma pausa, ela falou, do que eu gosto? Quem eu eu não sou? sei. Quem eu sou? O que eu gosto de comer de manhã? Eu não sei. Como é que eu sei, falo? como é que eu falo? Como é que eu gosto do meu cabelo? Como é que eu ando? Ela não Que eu sabia visto? mais. Então, é Olha que loucura. é importante Porque continuar novela olhando é- pra dentro. cara, Tipo o assim, ritmo de novela, gente. O que é que eu Admiro. usei e Não. gostei, de fato? Tipo assim, eu usei essa roupa e gostei. Eu gostei. Usei esse cabelo diferente e gostei. Ou se eu só tô acostumada com essa outra eu. É. E eu mesma não sou isso. Total. Mas sabe que eu me vi nessa situação de me negar isso? Saindo do relacionamento que eu tive. Porque quanto era eu, legitimamente lá, e trazendo coisas que me faziam bem de alguma forma, e até gostos mesmo, tudo, e o quanto era a outra pessoa. E eu, nessa minha coisa de ser disponível muito, e ser muito doada, e estar muito ali, assessorando sempre, eu tenho muito essa Querer função. agradar a pessoa, né? Você O começa a que viver a sou vida da eu? pessoa mais, né? Ainda mais que foi uma pessoa com quem, assim, eu fui pro Rio para morar com a pessoa, era pro trabalho, mas eu fui morar com a pessoa. Eu fui muito apresentada ao Rio aos olhos dessa pessoa. Então, assim, peraí, vamos entender. Tô agora no Rio, tô sozinha. O que eu sou? O que sou eu, Natália? O que isso me trouxe de bacana e eu quero preservar? E o que, de fato, não me servia e eu quero fazer diferente? É louco O que isso. eu não conheci porque não era eu Exatamente. buscando e agora eu quero. Exatamente. Pra onde eu iria hoje? Exatamente. Se eu não tivesse influenciada por ninguém. Aham, Isso é muito louco. É muito Mas são as viagens, é isso que faz a vida valer a É pena isso, com também. certeza. Total, e às vezes a gente É o se processo, obriga né? a gostar de uma coisa que a gente acha que a gente tinha que gostar, porque tá naquela circunstância. E, na verdade, eu achei que eu gostava daquilo, mas na verdade eu não gostava. Eu me obriguei a gostar. Sim. Eu achei que eu tinha que gostar. E às Você vezes gostava de ver a outra pessoa feliz porque ela Exatamente. gostava disso. Nossa, Né? E às vezes é fico total muito assim também. inconsciente. Você faz uma coisa que a pessoa tá fazendo, você quer agradar, você quer estar junto, você vai fazendo e eu gosto disso, será? E tá tudo bem fazer. Tudo se bem, o motivo é agradar tudo o outro. bem. Mas eu É. quero entender se eu estou fazendo pelo outro ou por mim. É isso. Exato. Né? É isso. Só entender. É. Tá tudo bem eu tomar Separar decisão o joio de do fazer. trigo. Aham. Exato. Isso. Mas agora eu tenho uma clareza de que eu tô fazendo pelo outro. Porque Isso. não vai me fazer mal agradar o outro. Aham. Então eu não vou ser egoísta Desde comigo. que não faça mal ao outro te agradar também. Exatamente. Porque senão não é uma troca. Exatamente. Né? Porque daí não estamos em relação, né? Exato. E aí você faz essa escolha. É pro outro, eu quero agradar, então, enfim, temos troca. Perfeito. A gente tem várias mensagens aqui pedindo beijo, pedindo parabéns, pedindo. Então acho que vale dar um. Beijo, parabéns! Beijo geral, né? Porque senão a gente vai muita ficar coisa. catando milho, é bastante gente. Então. Então, Um beijo. beijo pro fandom, um beijo pras nossas Pra vidas. todas. E parabéns, tinha 2 meninas no encontro ontem que eram aniversariantes, então parabéns. E hoje se tem mais também, parabéns pra Parabéns. vocês. Pra todo mundo que vidas. faz aniversário em 2024. É. Que já dá uma tem Já engloba Pronto. todos, né? Sintam-se Mas eu abraçados. preciso dizer que eu me comuniquei com o seu portal, Natália Rosa, pelo Sim. Instagram. Eu falei, fica ligado na agenda, porque eu sabia que era hoje que vocês viriam e tudo mais. E ela falou, pede só pra mandar feliz aniversário, porque é meu aniversário Hoje? hoje. Pro portal Natália Rosa. Hoje é meu aniversário, manda beijo, Nath. Meu Deus, meu amor, parabéns. Tudo de melhor pra você. Tudo amor, saúde, paz, sucesso. Tudo de mais incrível pra sua vida sempre. Obrigada pelo carinho. E seu amor transborda na gente. É por isso que a gente tá aqui, pelo amor de vocês. A gente é muito, 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 muito grata. Muito. Aí, fofas. Quer E ver? Vai. Tem alguma que não foi? essa aqui é legal, ó. Essa acho que encerra, né? Vamos encerrar com Bora, essa aqui? eu gostei muito dessa também. Vai lá. Quer fazer? É o que mais gostam uma na outra. E vocês podem falar entre vocês mesmos e entre os E entre mais, personagens. Giovana. Sim. Ai, que tudo. Adorei. Achei interessante. Quer falar?
Eu começo? Pode começar. Agora eu vou falar primeiro Nath. Ih. Eu admiro muito o senso de empatia da Nath. A Nath é vegana, ativista, e ela defende a vida. Ela é muito sensível à vida, qualquer vida. Humanos, animais, qualquer vida. E eu, por mais que eu não seja vegana, não tenha chegado nesse nível de evolução ainda, eu tenho um senso de empatia muito forte de físico, de sentir no meu corpo a dor do outro. Tanto que eu tenho algumas hipersensibilidades. Eu não consigo ver filme que tenha sofrimento, que tenha coisa, porque começa a me dar fisgada, começa a me dar, cai a pressão. Eu sinto no meu corpo a dor física de ontem. E eu me conecto muito com a Nath nesse sentido. Eu admiro muito ela nesse sentido, porque para além dela sentir, ela faz algo. Ela do something about it, sabe? Ela pega esse BO e ela resolve, ela faz o mundo querer resolver esse BO com ela. Ela defende a vida pro mundo e faz a cabeça de todo mundo pra, sabe, pra vir nessa. Sangue vegano. Exato. Ela faz a diferença não só nela, na vidinha dela, nas coisas que ela faz. Ela quer fazer o mundo fazer essa diferença com ela, assim. Isso é um senso de empatia absurdo, lindo, admirável. E ela é muito doce. Ela é muito... O jeito dela é muito agradável de estar perto, porque ela é sempre muito doce, muito amorosa. Ai, ela é tudo, gente. É maravilhosa. Vou falar agora da Sofia. A Sofia é um sol, eu falei, né, isso. A Sofia é um sol. Onde ela tá, ela ilumina todo mundo, ela toca todo mundo, ela é muito quente com todo mundo. Eu acho que o que eu mais admiro na Sofia é esse lugar disponível, que ela é muito presente, ela tá aqui. Você vai contar uma coisa pra ela, ela tá te escutando. E ela te aconselha, e ela briga com você se ela achar que você tá fazendo a coisa errada. Ela fala, amiga. Eu acho que ela é uma boa amiga. Ela é muito presente. Ela é ouvinte? Muito. Eu escuto isso muito das minhas amigas em relação a... Cara, quando você tá aqui, eu nunca conversei com ninguém que quando tá aqui, a pessoa tá aqui. E só aqui. E não vai... É o hiperfoco, entendeu? eu tenho isso com as relações. São dois lados. Isso na era do celular. Pois é. Ninguém nunca tá num lugar... Exato, né? exato. presente. E quando eu tô, eu largo. O celular tá lá. Porque eu aprecio isso demais. Eu acho que a coisa mais incrível que a gente pode oferecer pra alguém é o nosso tempo, é a nossa atenção. É mais valioso, né? Que a gente tem de mais valioso. E a Nath é muito assim também. Então, quanto mais você entrega, mais você recebe. Enfim, tá aqui, tá muito aqui. E tá aqui, e disponível. A disponibilidade é linda, gente. É a coisa que mais conquista, eu acho. eu Disponibilidade, verdade. Muito legal. Amamos. Isso E nas Nath, personagens? A coragem. Ah, e na personagem. A coragem da Giovanna. Então, quase que eu falo um spoiler. Quase, depois eu te conto qual que é. Ai, por pouco, eu já tô com uma porque culpa, você tá gente. aqui, viu, Nathalie? Você não tem noção. Tinha soltado. Não, eu presença sei tá que eu vou muito tomar um forte aqui. esporro quando eu sair daqui, mas enfim. Eu admiro muito o fato de que ela também não tem medo de nada. A gente é muito parecido nesse sentido, eu digo mais, Giovanna. Na verdade, a Giovanna tem muito medo. Por que ela é corajosa? Porque ela vai com medo mesmo. Ela vai, apesar do medo. É o conceito da coragem, É né? o conceito da coragem. Se não tem medo, não tem porque ter coragem. Exatamente. Não foi feito, né? Exatamente. Você não precisa de coragem pra comer pipoca, você só come a pipoca. Exato. Exato. Né? E eu acho que, enfim, e a Giovanna admira muito isso na Maia, o fato de nada ser um obstáculo pra ela. Ela pode e consegue. É igual a menina do filme. Eu posso e eu consigo tudo que eu quero porque eu tenho esse poder, porque se eu não tiver, eu vou conseguir esse poder de algum jeito. Nada me para, nada me prende, nada me basta. E eu vou sempre, assim, qualquer topo que eu quiser, eu escalo e vou, sabe? A Maia é muito assim. E eu admiro isso tanto, eu fico assim, de 4. Aí vem, isso eu posso falar porque não é spoiler. Aí vem a Larissa, minha melhor amiga, eu falo que ela é diferente, Larissa. Ela te controla, Giovanna. A primeira pessoa que me controlou. Sabe, que conseguiu me manipular num lugar do tipo, do fascínio também, sabe? Então Que ela você consegue se tudo que deixou ela ser quiser. controlada, né? Mas eu não percebi. Eu, Giovanna. Sim. Eu não percebi. Eu tô falando com a Giovanna. Inconscientemente. Sim. Total, assim. Quando eu vi, eu já tava ali. Entendi. Sabe? E ela faz qualquer coisa, ela vai e eu fico assim. Eu fico igual um cachorro babando. Tem que ver. Ai, parabéns demais, meninas, pela Obrigada, série. gente. Tá Obrigada. tudo incrível. A muito qualidade legal. tá incrível, né? Né? A abertura é Meninas são linda, a maravilhosas. fotografia. Abertura, tá ali. palmas pra Nathalie, nossa diretora.
Ela que abertura criou é essa sua? abertura, gente. Ela que criou Mentira. do nada. Ela foi tipo assim, sabe aquelas ideias tipo eureka? Tive uma ideia pra abertura. E ela foi e montou. Eu falei, como, amiga? Gente, essa abertura é genial. Eu sempre fico assim, genial, não pula a genial. abertura. Olha a abertura. Por favor, olha essa abertura. Olha que ela é genial, essa abertura. Sempre assistam a abertura. Tá no Não oitavo pulem, porque episódio, foi um não trabalho da Nata. Obrigada. Foi. Obrigada. Muito obrigada obrigada. pelo convite. Obrigada por vocês terem vindo. Obrigada por nos escutar também. Por favor, Nossa, muito obrigada. é um prazer. Nossa, um prazer imenso estar aqui, uma honra. Obrigada, meninas, que colocaram a gente aqui. Literalmente estar aqui por vocês. Eu acho que essa guinada, esse impulsionamento que a gente está tendo agora é todo devido a vocês. Graças ao fandom. E eu Sério. costumo dizer assim que ser atriz não é pra mim um fim, é um meio. Porque eu quero estar cada vez mais conectadas a pessoas pra falar de coisas que eu acredito, como o veganismo, como a igualdade social, como a liberdade de ser quem você é e ter a orientação sexual que você quiser ter. Então, assim, o que vocês estão fazendo está me ajudando muito a eu servir ao meu propósito, que, de novo, não é ser atriz. Atriz é meu ofício, eu sou muito realizada fazendo isso. meio. Mas eu quero, através da minha arte, me conectar com pessoas para poder fazer desse mundo um pouquinho melhor. É isso. Total. Não, Que lindo. legal você falar disso, porque eu... Sabe quando você tá com a sensação de eu esqueci de falar alguma coisa? Eu abri um monte de aspas. E aí tinha alguma coisa que ficou ali faltando. E quando a gente falou sobre essa questão de eu não estar bem, que eu falo muito isso com o meu público, com a minha audiência, eu falo muito isso com as meninas, que eu comecei a sentir isso desde que eu fiz... Eu sou formada como instrutora em yoga também, né? Então essa formação. Eu amo, yoga é minha vida. O yoga, meditação, a psicanálise, todas as ferramentas de autoconhecimento que eu puder. É mesmo. E desde Se for analisar. Hã? Se for analisar as ferramentas de todas. autoconhecimento. Todas. Espiritismo, Sim. enfim. Astrologia. Eu falo muito de tudo. Astrologia. E eu falo muito de todas as ferramentas que me ajudaram muito, porque eu realmente vivi coisas muito pesadas na minha vida quando eu era muito novinha. Você E é sem virtuosa, estrutura. espirituosa, né? É. E eu sempre falo isso pra elas, que isso que elas estão entregando pra gente como consequência da obra que a gente entregou pra elas, representá-las, né? É uma coisa que é a realização de um sonho que eu sempre tive, que eu sempre soube. Eu descobri na época da formação como instrutora de yoga. Eu falei, cara, é esse o meu propósito. Sabe aquela coisa que a gente busca muito o nosso propósito? Como que é o nosso propósito da vida? E eu sabia que o meu propósito, como atriz, por que o meu propósito é ser atriz? O que eu vim fazer com isso? Por que eu nasci nisso? Por que eu sou tão isso? Porque eu preciso comunicar coisas pro mundo que o mundo não tem acesso. Porque as pessoas, eu tive muito privilégio de ter acesso a certos conhecimentos, instruções, cursos, livros. Isso é um privilégio, gente. As pessoas, a maioria da população não tem acesso a tanto conhecimento. Então, se eu tive, e eu tenho agora esse canal, essa visibilidade por conta da minha carreira, é minha obrigação, sabe? Repassar. E aí eu sempre falo isso pras meninas, eu falo todo dia, tem alguma coisa que eu tô falando. Eu tive um insight aqui na psicanálise, eu tive um insight aqui no espiritismo, eu tive um insight hoje no yoga, meu professor falou um negócio. Inclusive, ele falou um negócio hoje, que eu pedi pra ele foto, eu vou postar. E esse é o propósito, é entregar essas mensagens, no meu caso, assim, muito de autoconhecimento, através da minha trajetória dolorosa e tudo mais, e eu usar isso. Então, isso é o meio, né? Perfeito. Isso é o meio. E vocês comentaram assim que o fandom pediu muito vocês e realmente a gente trouxe vocês muito por conta disso, só que a gente é assim com a pontuação, ó. A gente, vocês viriam de qualquer forma, tá? Independente se pedissem, se não pedissem, vocês estariam aqui em algum momento, que a gente ama ser esse espaço para pontuação, para divulgar uma produção independente e produções enormes com tanta representatividade. Sim. Então, obrigada por terem topado. Obrigada e a gente mesmo. também é assim com o fandom de vocês. E aí eles estão flodando o chat, pedindo para antes de encerrar, a Nath fazer a voz da Maia. Qual frase? O seu inferno, fala. O seu inferno. Inferno, Natália. Maia é inferno. Calma, vou falar de novo. O seu inferno. Mas acho que tem uma frase melhor. Gosta de xadrez, gente? Nossa! Amiga, essa. Gosta de xadrez, gente? Ai, gente, eu fiquei até calor. A Giovana veio com tudo, né, menina? Fiquei de calor aqui. Não, Meu mal Deus. aqui, ó. Tá com medo, Giovana? Eu não tenho medo É a de voz você. da Maia. Maia. Porque a Giovana também. Cara, a Sofia também é um registro bem mais agudo. A Giovana é uma voz bem mais de peito. Eu não tenho medo. Vamos viver logo essa segunda temporada, por favor. Elas já estão sentindo falta. Meninas, deixem as redes sociais de vocês, deixem tudo sobre a série. Espaço de vocês agora. Vai. Vamos lá, gente, sobre a série Checkmate, a gente não tem um perfil no Instagram, mas a gente tá lá no canal da Pontuação.
no YouTube, que é esse canal maravilhoso que vocês amam, que bomba. Então, toda quinta-feira a gente tá lá. Às 20 horas. Às 20 horas. Nos ajudem a fazer uma segunda temporada. Meu Instagram, TikTok, tudo é Sophie Starling. Que bom, é um nome que não é muito comum. não, então verdade. @ Sophie Starling, tudo minúsculo, básico, simples. E é isso. E a gente tá muito feliz de Muito. ter vocês aqui com a gente. Muito obrigada, meu amor. E eu sou Natália Rosa, meu Instagram é Natália Rosa, mas no lugar do O é um 0. É Natália R0SA. Perfeito. Perfeito. E fica ótimo. Vocês que ficaram até aqui, se inscrevam aí no canal do Vênus. Sim. A gente tá aí numa nova fase que a gente fez um rebranding na nossa identidade visual e temos outros formatos disponíveis para vocês assistirem. Então, peço para que vocês conheçam. Tem mais coisa para sair, né, Cris? Tem mais coisa nova, novos formatos. Então, se inscrevam e sigam a gente em @VênusPodcast em tudo. E segue a gente também nas nossas redes pessoais sensuais. Cris Paiva com 2 S e a Asiacine. Segue a gente lá, acompanha, sempre fazendo coisas novas e legais com muito carinho pra vocês. É isso. Beijo! Yeah.